E aí, galera do Go In Podcast, estavam um pouquinho parados aí, né, Leandro? Estamos Tempinho, voltando viu? agora. Ó. E nós estamos aqui hoje no nosso quinto episódio, né? Trocar uma ideia aqui com a Regina. E estamos aqui com o Leandro também. Boa noite para quem tá vendo de noite, né? Tem boa tarde, bom dia, depende do horário que a pessoa for assistir, né? Estamos aqui novamente, retornando, depois de um hiato meio grande, mas a gente vai tentar melhorar isso aí, né, Matheus? Pra gente não ficar Exatamente. muito tempo dessa forma. Trouxe aqui a Regina, minha amiga, colega de trabalho também, psicóloga, advogada, tem mais alguma coisa aí que eu não tô Funcionária sabendo? pública, Funcionária professora de pública, universidade. professora, mãe. Mãe. Isso, e a gente queria tocar uns assuntos aqui. A ideia inicial do convite, né? Eu vi umas caixinhas de perguntas no Instagram da Regina ontem. E eu falei, gente, mas esse aqui eu acho que é um bom tema pra gente conversar, porque eram vários temas, né? Eram vários tópicos, né? Todos de um relacionados tema, todos a relacionados, relacionamentos, né? sexo. A um tema maior que eu acho que dá pra gente destrinchar ele aqui e vamos conversar sobre isso. Fala mais sobre você também, então, Regina, o que você pode Nossa, acho que falar? você falou tudo, né? É tudo, não? Falou tudo. A sua área de formação em psicologia, você tem alguma especialização, alguma coisa que... Eu O comecei... que você gosta mais de trabalhar? Eu comecei agora com especialização em bioenergética e terapia corporal, né? Psicologia corporal. Sim. Mas eu não sigo uma abordagem só, eu acho muito limitado pegar todo o complexo da psique humana e querer encaixar em só uma abordagem. Uhum. Então, geralmente, eu parto do princípio existencialista sartriano, que eu gosto muito de filosofia. Então, a gente parte pelo princípio da existência. Para existir, eu tenho que ter consciência de mim. Nesse caminho, eu vou trabalhando. Dependendo do que o paciente me traz, eu trabalho uma perspectiva psicanalítica lacaniana. Dependendo da situação, eu vou trabalhar... Dependendo não, todas as situações eu trabalho modelos mentais da terapia cognitivo-comportamental. Já tive essa, já foi Que é uma tratado abordagem essa mais abordagem. rápida, né? Que são formas de pensar outros ângulos, de pensar as situações e metáforas. Eu gosto muito de trabalhar com metáforas. Dependendo da situação, a gente faz hipnose. Uma hipnose regressiva, às vezes para entrar em contato com sentimentos mais ocultos ali, mais difíceis de lidar. Que a hipnose, ela dá esse relaxamento, a pessoa consegue entrar em contato com situações de uma forma mais tranquila. E também, dependendo do caso, microdosagem com psicodélicos. Ah, é? Sim. Nossa. Eu tive uma Como experiência. é que seria isso? A pessoa, ela faz uso, né, da microdosagem meia hora antes da sessão. E a gente vai trabalhar, durante o efeito da microdosagem, os pontos, tentar investigar os pontos. Tem um né? específico? O psicodélico? É. Psilocibina, que é do cogumelo, né? Tá. Que é uma substância que não é ilegal, né? Ela não é regulamentada pela Anvisa, mas ela também não é proibida. Uhum. E eu tenho um amigo que ele vende tudo direitinho, tem tudo em cápsula, com as dosagens certas, né? Ah, então já vem pré-preparado, Já você vem não faz a preparado. manipulação Não, disso. de jeito nenhum. Eu nem Ah. compro. A pessoa compra, Pessoa. né, do fornecedor aí do Uhum. cogumelo. E a gente faz a sessão supervisionada, né? A gente fala que é uma sessão, é uma macrodosagem assistida. E nessa macrodosagem eu vou aproveitando para ir fazendo a terapia ali com a pessoa, né? Um momento terapêutico. E o que tem a diferença de todas essas abordagens juntas com essa, em sentido assim, o que pode sair dali que não saiu nas outras? Quando você está sob efeito de psicodélicos, a sua resistência, ela fica mais flexível. O seu mecanismo de resistência às lembranças traumáticas, a potência da emoção a entrar em contato com o assunto traumático, ela fica reduzida. Então você consegue falar melhor e sentir menos dor sobre o que está rolando. Mas a pessoa, ela fala normal? É normal, você Ou ela não tá... alucina, não. Não. A microdosagem, a pessoa não alucina, ela não fica drogada, ela não fica dopada, né?
A microdosagem, ela dá um relaxamento, como se fosse um Rivotril. Como se fosse um cigarrinho, né? Não, é diferente. É. Eu posso afirmar. É diferente. Eu nunca usei cogumelo, então não sei. Não sabe a semelhança demais. Aqui, né? só pra te avisar que... Então, A A microdosagem, gente atendeu um pessoal 0,1. de... Teve o pessoal da cannabis que já Que veio. É, foi o aqui. pessoal da cannabis. É, Ele tá só sabendo isso, fazer é. a relação com o pessoal da cannabis. Isso. Mas assim, eu acho interessante, esse dia eu até estava assistindo uma série, eu não sei se era semelhante a isso, assim, não sei se é de fato, mas você falando eu achei. A pessoa tinha esse ritual, assim, de preparar também, e ali o instrutor fazia a pessoa acessar memórias esquecidas. Ou também Hipnose também. Né? corrigir alguma, Hipnose algum trauma. clínica, Isso aí hipnose também clínica. acontece. Achei interessante isso. Assim, Coisas que são curiosas, isso, né? essa parte do psicodélico que fique muito bem esclarecido, não é psicologia, é terapia, né? É diferente. Porque depois o CRP vem atrás de mim. Mas Não você é acha psicologia, que- é terapia, Não não tá é... ainda normatizado. Não, e na psicologia não se faz uso de nada, Uhum. né? Tem as abordagens cientificamente comprovadas e cada abordagem tem o seu setting, né? Tem a sua configuração. Essa parte da hipnose não está dentro da psicologia. Eu faço reiki. A parte do reiki não está dentro da psicologia. A parte do psicodélico não está dentro da psicologia. Mas são terapias. Uhum. Só para ficar E assim, separadinho uma Umas coisa da outra. ferramentas que às você vezes pode você- utilizar. São outras ferramentas. Uhum. às vezes você percebe que ainda o pessoal tem um preconceito, porque antes a gente falava de terapia, falava de psicólogo, o pessoal via como algo, é pra doido, pra não sei o quê. E assim, você acha que hoje diminuiu bastante ou ainda tem? Eu acho que principalmente com o cenário da pandemia, muitas pessoas perceberam a necessidade do psicólogo ou de qualquer outra terapia. Da saúde mental em si, Psicoterapia, né? é. E eu acho que esse estigma foi sendo quebrado, porque teve muita síndrome do pânico, é a questão do luto mesmo, porque na Isso. pandemia a gente teve mortes sem velório, a gente teve enterro sem velório. Eu convivi com situações assim. E eu atendi pacientes com perdas e eu achei muito interessante, eu até fui estudar um pouco mais antropologicamente sobre essas manifestações culturais em torno da morte, da despedida, como esse ritual é importante para essa despedida, para a psique, para esse preparamento, Uhum. para o fechamento da história com aquela pessoa. Que o Covid tirou. Você viu a pessoa indo, você não viu ela morta, você não velou. Foi muito interessante. É igual quando acontece um desaparecimento, alguma coisa, às vezes a família Um fica luto mais anos, pesado, né? Porque É. você não a pessoa já sabe que a pessoa faleceu, mas fica anos ali tentando achar. tem um quase, O né? luto da separação, ele é pior do que o luto da morte. E aí eu falo até de casamento, divórcio. Separações. Quem desaparece é uma separação. Não é uma morte. Porque a morte, ela traz uma conclusão para aquilo. Ela conclui a relação. Você entende um Morreu, final, né? acabou. Quando não é morte, quando é um luto por um afastamento, pela distância, por um término, aquele objeto que você perdeu está vivo, ou no caso do desaparecimento, será que está ou não está? Fica a dúvida. Né? E no caso do divórcio, por exemplo, o objeto que você perdeu está vivo, está andando, continua tocando a vida. Pessoas contam, eu vi fulano, e vê foto. Você vê o movimento do objeto que você perdeu. Então, a conclusão do luto, da separação, é muito mais complicado de se trabalhar terapeuticamente e emocionalmente, porque não tem esse desfecho final. Eu falo, né, que a morte é uma sentença transitada em julgado. Eu fico misturando, Sim, né? mistura Direito, as áreas, fico né? misturando as áreas. E no caso do Covid, teve a morte, a pessoa até sabe, mas não teve aquele momento ali pra Eu não ser vi o despedida, cadáver. Eu não pude manifestar a minha crença. Eu não pude rezar, eu não pude dar um terço, orar com o pastor. Eu não pude dar uma conclusão. E eu não vi. O ser humano tem essa questão de ver para crer. Ver para concluir. Dói muito na hora quando você vê, mas se você não vê, você não... É a dor. É a dor que fecha. Uhum.
E, assim, para a gente estabelecer luto, a gente tem que ter o objeto. Quando a gente não tem o objeto, o luto, em vez de entrar num processo de luto, eu entro num processo de melancolia, que é um processo muito mais difícil, depressivo, de sair do que o luto, que tem as fases para resolução. Né? E tem pessoas, às vezes, que passa ali, às vezes tem um luto velório, a pessoa ainda não cai a ficha. Dá umas 2, 3 semanas aí que a pessoa começa É o estado de estresse pós-traumático, né? A pessoa fica meio dissociada da realidade, porque a realidade causa muita dor, e a psique tem um mecanismo de defesa, de dissociação, para o seu corpo aguentar o baque emocional, para ele se preparar para esse baque. A gente falou de Dorgas naquela outra vez, começando a falar de Dorgas hoje de novo, mas vamos mudar um pouquinho o assunto. Vocês estão puxando essa porque senão o pessoal vai achar que a gente só fala de Dorgas nesse podcast. Vamos falar uma coisa mais tranquila que é sexo. Sim, tranquilo. Bem mais, né? Especialista, não? Vai ficar, então. Mas então, o que acontece? Como eu comentei, as seguidoras, os seguidores da Regina colocaram na caixinha de pergunta umas perguntas lá, e aí ela transcreveu pra gente algumas coisas aqui, e eu queria começar então com a seguinte tópico, que foi promiscuidade e saúde mental. O que essa seguidora ou seguidor quis dizer, então, e o que você tem a falar sobre isso? Eu tinha falado para darem sugestões de temas para eu abordar sobre relacionamento e sobre saúde sexual. E aí essa seguidora mandou promiscuidade e saúde mental. A promiscuidade tem uma relação com a saúde mental? Aí nós vamos falar sobre isso agora. Porque, assim, eu achei esse tema, assim, um tapão na cara. Porque, sim, está muito relacionado. E vamos falar numa perspectiva, gente, sem moral. Não é a moral que está falando aqui. Vamos falar de mecanismos psíquicos, emocionais e de saúde, né? Então, o que é promiscuidade, em primeiro lugar? No dicionário Aurélio, está lá que promiscuidade é aquela pessoa que se entrega facilmente a uma relação sexual. Não fala de quantidade. Fala de ser uma pessoa que se entrega facilmente a uma relação sexual. E aí, vamos separar o grupo dos homens e das mulheres. Porque não tem como falar que os dois vão viver da mesma forma essa entrega fácil ao sexo. Por quê? No homem, a gente tem uma questão cultural de afirmar a masculinidade através das relações sexuais. Então, para o homem, quanto mais fácil ele tem uma relação sexual, mais homem ele é. A gente tem essa cultura. A masculinidade do homem, ela vai ser construída de acordo com as referências culturais. Ser homem no Brasil é diferente do que é ser homem no Catar. Né? Esses dias a gente tá vendo. Tá vendo as diferenças culturais. Então, a gente vai ter, até dentro do Brasil, por exemplo, eu fiz um curso muito bacana sobre a constituição do masculino na regionalidade goianiense. E nesse curso, que foi de uma perspectiva da psicanálise junguiana. Eu esqueci o nome do lugar. É o Instituto do Jorge. Luz e Alma, Corpo e Alma, uma coisa assim. E ele foi falando, a gente foi estudando a constituição do masculino de acordo com a cultura goianiense, uma cultura machista, coronelista, né? E a gente fez até uns paralelos sobre o que é a constituição do masculino em São Paulo, por exemplo. No Sul, mais agrícola, descendência europeia. Então, o que é ser homem no Nordeste? O nordestino mais bravo, né? Mais uma agressividade maior. Então, quando a gente vai percebendo características do masculino, até no nosso Brasil, a gente vai vendo constituições diferentes. O gaúcho com a bombacha, né? Cada região... Às vezes isso daí eu já escutei muito também. Às vezes até quando uma menina assim conhece um cara de Goiás que não tem esse machismo, às vezes a mulher até ela se impressiona. Fala, cara, é diferente, porque aqui o machismo é muito forte. Por que o machismo é forte? Por causa dessa herança cultural, dessa constituição do povo de Goiás. E o masculino foi constituído assim. E quando a gente fala em cultura, a gente está falando de uma tradição que vai passando. Por mais que vai suavizando, a gente está vendo. Eu tenho 40 anos. Da minha infância até aqui, eu estou vendo suavizar o machismo.
mas não acabou. Mas que ele está suavizando? Tá. Muitos comportamentos culturais estão suavizando, né? Mudança cultural muito lenta, né? Então, E aí a gente vai ter, na promiscuidade masculina, a facilidade de se entregar ao sexo, uma forma de reafirmar a masculinidade, a autoestima do homem, né? Já a mulher, a gente vai ter nessa entrega fácil do sexo uma possibilidade de desejo afetivo. Na verdade, eu quero namorar você e uso o sexo como a porta de entrada para eu te trazer para uma relação. Enquanto o homem quer afirmar a sua masculinidade no sexo fácil, a mulher ela quer buscar afetividade no sexo fácil. Aí vai ter várias mulheres falando que fazem sexo casual, que mulher é igual ao homem. Não é. O sexo não é igual para o homem e para a mulher. Para mim, é uma das maiores ilusões que falam hoje em dia, pelo simples fato de que as consequências não são as mesmas, né? O cara transa com a mulher, ela engravida, as consequências não são as mesmas. Se ela sofre um processo de aborto, as consequências não são as mesmas. Se ela tem cândida na relação, o que aparece de cândida no homem, os sintomas da cândida do homem, o homem nem vê que está com cândida. A mulher tem que usar creme, tem que tomar remédio, ficar assada, dar corrimento. Então, as consequências não são iguais. Logo, o ato não pode ser igual. E eu acho um erro imenso quando as mulheres querem tratar sobre sexo nesse pé de igualdade com o homem. A liberdade pode até ser igual, mas as consequências do ato não. E pelas consequências do ato não serem iguais, pelas consequências do ato sexual serem mais pesadas para o corpo, para a anatomia feminina, eu acredito que seria mais inteligente que as mulheres considerassem isso na hora de viver a sua liberdade. Né? Uma liberdade consciente. mesmo com a presença dos Se métodos quiser chegar mais pra frente, pode chegar aí. e tudo Por quê? mais. Tá bom? Tá ouvindo minha voz? Tá ótimo. Então, você Não, pode falar até é. mais distante, tranquilo. Assim, Mesmo com a questão É. Tem os métodos anticoncepcionais, tem Aí, tudo até isso, aí, mesmo Leandro, assim, até aí. Porque o anticoncepcional que a mulher toma, ele destrói o sistema vascular dela, ele dá mais celulite, ele dá inchaço. né? Então, assim, a mulher, biologicamente, esse corpo da mulher, ele é desfavorecido para a relação sexual. A anatomia da mulher é desfavorecida, né? A mulher, ela tem um buraco para dentro. O homem, ele tem estrutura externa, a mulher tem uma estrutura interna, então as coisas entram na mulher. É um acesso ao corpo, ao interno do corpo. Então, é uma estrutura mais vulnerável, né, biologicamente, é mais suscetível às infecções, né? E, gente, cândida, procura no Google foto de pênis com cândida e vagina com cândida. O pênis fica normal. Agora, para a mulher, é um transtorno, né? Então, homens e mulheres não são iguais. E aí vai ter mulher que vai falar, eu faço sexo casual, eu tô de boa, eu não me apego, eu sou descolada. Toda mulher é descolada até se apaixonar. Apaixonou, a página vira. Que é outro tema que a gente devia falar. É. Quem sabe dá tempo. Apaixonou, a página vira. Então, voltando para a promiscuidade, né? E tem um tabu, né? Promíscuo, nossa, a pessoa é promíscua. Não, na verdade é só uma pessoa que se entrega fácil ao sexo. Não está falando nem quantidade, né? e não quer dizer que a pessoa não tenha e não exige respeito também, né? Nada a ver. Você se entregar de forma fácil ao sexo não tem nada a ver com você não me respeitar, né? As pessoas, eu percebo que confundem muito isso. Sim. E também, assim, hoje eu percebo que as pessoas, acho até interessante, acho que a mulher às vezes demora um pouco mais de, às vezes, escolher parceiro que ela sente uma confiança, tanto ali de uma descrição, né? Ter mais uma descrição, um sigilo. Acho que a mulher às vezes sofre um pouquinho com isso, Cultural. até aprender Aí vem a ter questão isso. cultural, que assim como os homens têm uma pressão para serem homens através do sexo fácil, a mulher ela tem uma pressão de que ela não pode ser fácil. Senão ela não é mulher, ela é puta, ela é vagabunda, ela não é mulher. Ela é menos mulher se ela for fácil.
Então, a mulher carrega esse peso cultural, que é o contrário do que o homem carrega em relação ao sexo fácil. Só que a mulher também é mais fácil por uma busca afetiva. As mulheres buscam mais afeto através do sexo que os homens. Fato. E tem uma outra situação que vai encaixar na promiscuidade, que são os transtornos psiquiátricos. A gente tem transtornos de humor e transtornos de personalidade, que um dos sintomas é sexo fácil. Que aí que entra a questão da saúde mental. A saúde mental, ela tá em todos os exemplos. Por quê? Saúde mental vai englobar o emocional, o afetivo, né? Não só a parte psiquiátrica, mas toda essa questão da afetividade, como eu vivo, meu equilíbrio emocional, meus afetos. E a gente vai ter, em todos os exemplos, uma problemática de saúde mental, uma problemática de emoção, sentimentos e afetos. Vivenciar os meus afetos. Então, de repente, o cara com uma insegurança muito grande, que faz ele virar um galinhão, porque para ele, quanto mais mulher ele pegar, mais ele consegue dizer para si que é homem, a gente está tendo uma disfunção aí. Tá querendo se afirmar, na verdade. A gente está tendo uma disfunção psíquica que gira em torno de uma insegurança da masculinidade do cara. Né? A gente vai ter na mulher que se entrega muito fácil ao sexo, sem perceber se o parceiro é abusivo, se ele é violento, já se entrega rápido, numa busca de afeto. A gente está tendo uma carência desenfreada. A gente está tendo uma carência disfuncional que não deixa a mulher ter um tempo de observar quem é esse cara que eu vou me entregar. Né? E não por uma questão moral, mas por uma questão de segurança. Segurança de saúde, segurança das consequências do ato sexual, segurança emocional. Segurança moral também, conta muito. Eu não gosto de moral. Eu falo que o meu pensamento, ele é amoral. Eu suspendo a moral para falar das questões humanas. Porque a moral, ela é uma ficção criada pelo coletivo. Ela é uma ficção. Quando eu falo de moral, eu digo assim, um exemplo. De ter, o que a gente falou, de ter uma descrição mesmo, né? E outro tema importante, você falou muito, é a questão da saúde também. A confiança, né? Porque isso também é uma coisa que tem que ser bem levada a sério mesmo, e às vezes as pessoas não levam a sério. Porque estão carentes. Sim. A carência cega. A carência, ela não te deixa ter o espaço necessário para observar com realidade esse objeto que eu estou desejando. Tem uma frase da psicanálise que eu adoro. O homem primeiro deseja, depois vai conhecer o objeto que está desejando. Quantas vezes você não quebra a cara no chão, fala, pô, que pessoa chata do caralho. Você nem conhecia direito, na verdade. Nossa, que mulher linda, que mulher inteligente, que mulher não sei o quê, que mulher não sei o quê. Aí você apaixona, você deseja, eu quero essa mulher maravilhosa. Chega perto, ela é um porre. Ela é carente, ela é possessiva. Aí você fala, que é isso aqui que eu me apaixonei? Marília Mendonça, me apaixonei pela ideia que eu fiz de você. Ela não inovou, ela pegou da psicanálise essa verdade, né? Então, primeiro a gente tem que ter... A carência, ela não deixa a gente ter esse espaço. Deixa eu ver esse objeto para eu desejar ele primeiro. Você falou nessa diferença aí do homem e da mulher. E a traição do homem é diferente da traição da mulher? Olha, tudo que eu falar aqui, eu não estou generalizando todo mundo, porque eu não conheço todo mundo, vai saber, né? Cada um tem sua história. Cada um tem uma história individual. Mas uma vez eu fiz um perfil no Tinder para pegar histórias e estudar casos, porque eu acho o Tinder um campo, assim, de pesquisa sensacional. E tinha muito perfil de homem casado. Tinha muito homem casado. Falava. Não, Assumindo. no próprio, na descrição ele falava homem casado, sigilo absoluto, recompensa financeira. Teve um da recompensa financeira Paga aluguel. que eu vi aquilo e falei, não, pera, eu preciso saber, por quê? Por que Vai que não é. vai que eu fico rica? Só Brincadeira. vou ver, eu só vou Eu ver. precisava saber, sabe por quê? Eu pensei assim, por que esse cara não tá lá nos GP? Por que ele não tá escolhendo um garoto de programa? Mas é que tem Ele muitas tava formas até de- oferecendo, ele tava oferecendo R$600, tem programa mais barato. Aí eu não aguentei, né? Sei lá. Falta de informação. Deu like, deu match. Falei, então, irmão, por que você não tá procurando? Aí eu vou diretona, por que você não tá no GP? Inclusive, eu conheço alguns que meu ex-marido me mostrava, né? Tinha uns sites bons, né? Meu pai. Aí nossa relação era muito tranquila. Espera. Aí ele, não,
Imagina que eu vou contratar uma prostituta, de jeito nenhum. Caramba, Por o quê? ideal dele, isso não Não, é porque a prostituição. prostituta... Mas o que acontece? A prostituta, ele não precisa conquistar. Ele não precisa conquistar. A prostituta, tipo, qualquer homem feio, chato, desinteressante, paga. Ele queria conquistar, cara casado. Ele queria conquistar uma mulher. E ele queria subjugá-la pagando. Ele queria fazer uma... Mas isso eu fui lendo muito tempo de conversa. E eu falando assim, cara, eu quero entender... Tem algo... Você acha que o cara se tem sentia um pouco superior também? Que ele Com faz isso? certeza. Mas aí a esperta Com da certeza. GP que, né, já sacou o negócio, ela vai fazer a mesma coisa que ela faz com o programa, mas falando como se fosse uma usuária do Tinder normal. Sim, não, Pra ela nem sim. tanto faz. Não, sou submissa a tudo. Não, sei eu o quero quê, seu dinheiro, tá, né? enfim. Mas não é isso que ele quer. Uhum. Ele quer conquistar e subjugar. Olha a construção psíquica do erotismo desse cara casado. Aí, conversei com outros casados e eu sempre perguntava, até para esse cara que queria pagar. Eu perguntei para todos os casados por que eles estavam no Tinder e qual que era, tipo assim, me conta seria a saída perfeita com uma mulher do Tinder. O que você ia fazer? Você ia buscar ela, ia pra uma outra... E qual ia ser a saída perfeita? Aí eu achei muito interessante que 100%, entre várias respostas, todas elas tinham uma coisa em comum: carinho nas costas. Porque minha esposa não faz mais. Todos. Caramba, E que carência. mais da metade com filhos entre 1 e 3 anos de idade. Aquele momento que a mulher está exausta, que a mulher está cuidando do filho, Às vezes o corpo que a não mulher tá... está com problemas de autoestima em relação já- às mudanças do corpo. E os homens... Os homens, Eu já desculpa, percebi meninos isso. lindos, queridos do meu coração, mas os homens, eles têm uma inabilidade de dividir o afeto dessa esposa que se tornou mãe. Eu já percebi isso, que às vezes muitas traições acontecem no período de gravidez da Sim. mulher. Muitas traições. Agora, gente, existe uma coisa chamada tenga. Não precisa trair, compra a tenga, que é um masturbador masculino, que de um lado ele simula a pressão anal, do outro lado a vaginal. E por dentro é tipo é uma textura que lembra a pele. Mas vamos falar isso. Que é melhor que masturbação. Por quê? Porque como ele simula o ambiente vaginal, a pressão vai ser de acordo com o ambiente vaginal e não de acordo com a pressão da mão. É melhor usar a tenga do que usar a Que mão. isso? Você viu? Prendendo, hein? Rapaz do céu. Já tá no... Tá aqui, fez um remake, não? Você pegou o celular e tava pesquisando Mercado Livre. Pega. Vamos ver um próximo tópico aqui? Eu só teve A dificuldade gente de fechou ler. esse. Desculpa. a Você gente quer fechou, falar mais né? alguma coisa? Que a Sobre isso? promiscuidade- Saúde mental, acho que a gente abordou pouco, né? É nessa questão de a facilidade do sexo, ela pode ser um sintoma do transtorno borderline, que é um transtorno de personalidade, onde a pessoa ela vai ter um excesso sexual muito grande, até com episódios ninfomaníacos. E a gente vai ter no transtorno bipolar do humor também episódios de mania que podem estar relacionados a excesso sexual. Então essa pessoa ela tem um certo descontrole da pulsão sexual, né? Então a gente está falando de uma saúde mental psiquiátrica, né? Entendi. E na promiscuidade de carência ou de afirmar a masculinidade, a gente vai estar tendo uma questão de saúde mental emocional, afetiva, autoestima. Essa outra face, que não um transtorno, né? Para os dois, terapia. Para o psiquiatra também, além da terapia, né? Entendi. São vários problemas que a promiscuidade, né, ela Sim. pode abordar, alguns Principalmente mais a dor pesados. emocional, porque se eu me entrego fácil ao sexo, eu tô me entregando, às vezes, para alguém que eu não prestei muita atenção, não avaliei muito quem era. Aí depois do fogo, eu olho e falo, eu dei para isso, ou, nossa, eu comi isso, sabe, assim, nossa, para que eu trouxe essa pessoa para minha vida desse jeito? Para que Isso aí é né? muito comum. Às vezes a pessoa tem uma relação com a pessoa e depois se arrepende. Sim. Acontece muito. Fala, poxa, não era uma pessoa que eu desejaria
e no momento ali a pessoa quis. Aí eu vou tocar num ponto, assim, muito delicado, que os homens têm que estar muito atentos a isso. Quando eu faço educação sexual com adolescente no meu consultório, eu abordo principalmente esse ponto. Os homens hoje, eles estão vivendo uma situação um pouco mais delicada, porque o feminismo, o direito das mulheres, que é importantíssimo, as mulheres têm que lutar e brigar por eles mesmos, acabou deixando os homens um pouco acuados, e os homens têm que prestar atenção nos direitos e deveres ali da relação sexual, porque tem implicações jurídicas. Então, às vezes, o cara fica com uma mulher bêbada. O cara fica com uma mulher que fumou maconha ou que tomou algum remédio, alguma coisa, que o cara vê que ela está fora do controle dela. Ela pode estar vulnerável. Ela está vulnerável. Ela não vai falar não. No dia seguinte, se na hora que ela estava bêbada, vulnerável, ela estava lá sem a daça, querendo, mas ela está vulnerável e está fora do controle natural dela. Se no dia seguinte ela acordar com ressaca moral e for na delegacia, você se lascou. Às vezes o cara no fogo, né? Ele acha que o trem tá de boa, mas na verdade E aí a não gente tá está nem... tendo uma mudança cultural em relação a isso agora. E nessa mudança cultural eu fico com um pouquinho de dó dos homens, porque os homens estão vindo num movimento de que tá de boa, mas não tá de boa. E tem lei para isso. Não, eu até brinco assim com os amigos, falo, mulher bebeu, apagou, meu amigo, você perdeu sua noite. Perdeu a noite. Então, controla Essa a coisa de cachaça. vamos sair para tomar um vinhozinho, para deixar a mulher alegrinha e crau nela, cuidado. Cuidado, porque no dia seguinte ela acorda arrependida. Às vezes ela não queria, tem mulher que dá por educação para não fazer desfeita. No dia seguinte Mas ela a acorda ressaca- arrependida. Então o homem tem que ter muito cuidado na pressão sexual, nessa coisa de vamos tomar um vinho e fazer uma massagem é básico, né? Nossa, mas isso aí... Básico. Então assim, Isso aí é mais velho. Mas vai que o próprio vinho, né? Tá mais velho que eu. Então tem que ter cuidado, porque hoje as mulheres estão buscando, sim, se resguardar seus direitos, né? Porque é a história da humanidade com a mulher sendo abusada, né? É a história da humanidade. Isso, né? E outra, até contar uma história. Eu tava uma época estudando para uns concursos e tinha um rapaz que estudou com a gente, passou no concurso e foi comemorar numa boate. E saiu com a menina e ficava com a menina. A menina engravidou. Quando entrou aliás, ela passou mal, né, com 3 meses e foi no médico. Quando o médico viu que ela estava grávida, ela tinha 13 anos. Já perguntou quem que era. O que ela tava fazendo na balada? Não, 1000 perguntas pra isso. Mas... E o que esse cara tava pegando a menina de 13? Não, mas Se ele passou no concurso, ele tem mais de 18. Tem mais de 18. E ele subentendeu que ela Se tava na balada, era maior não que era 18. Porque assim, o cara demora a ter essa noção. Se lascou. Eu acho que eu fui ter a noção disso com uns 23 anos. De ser realmente perguntar a idade da pessoa. Por isso que eu faço educação sexual jurídica com os meus adolescentes, com os meus meninos. Eu falo para os meus meninos, cuidado. Porque as mulheres... Eu não estou fazendo crítica ao feminismo. Eu acho que esse movimento da mulher é importante. Se forma bem mais rápido. É muito importante esse movimento da mulher de requerer esse respeito ao corpo dela. A sexualidade é muito importante. Mas eu gosto de trabalhar os meninos adolescentes para educá-los, para eles entenderem que a coisa não é brincadeira. O não da menina, a menina vulnerável, não é brincadeira. Isso é uma situação jurídica, isso é cadeia, CPP. É advogado criminalista cobrando uma fortuna dos pais depois. Tem menos de 18? Não vai encostar. Não encosta. Vai olhar para a menina. Tem 1 milhão de meninas no mundo. Vai olhar para outra faixa etária. Não corra o risco. Porque às vezes a menina não denuncia, mas ela conta no WhatsApp. Daí pro fulano, o pai pega seu WhatsApp, vai lá e te processa. Se ela tem 13, se ela tem 14, ela não tem nem voz para falar, eu gostava, eu queria, eu amo ele. Não, é uma ação pública e condicionada. O Estado vai defender essa criança. Isso é muito sério. E eu faço questão de fazer essa educação com os meninos. E isso é uma coisa que o cara demora a ter consciência. E tem muitos caras já mais velhos, inclusive
um tempo atrás, fiquei sabendo de um rapaz. Ele conheceu a menina tinha 17 anos, ela era cadeirante. E sim, a menina também queria. Mas, cara, até o trem rolar, ele chegou a sofrer as consequências até conseguir Se for o caso que você... Mas Entendeu? tem que saber detalhes desse Sim, caso. Tem que saber mas detalhes desse caso, o cara demora a ter porque esse cuidado. as pessoas vulneráveis, cadeirantes, pessoas com alguma deficiência, eu vou me colocar no meio, porque eu sou uma mulher separada que tem um filho especial. Nós estamos vulneráveis a perfis sádicos, de pessoas sádicas, que querem se aproveitar do nosso estado de vulnerabilidade para dominar de Você alguma acha que forma. o cara já foi intencional? Pode Não ser sei, eu não conheço a história. Mas você já vai me contando e ele teve alguma acusação. Porque 17 anos ninguém vai pra cadeia porque ficou com uma pessoa de 17 anos. Acho que não, se for, não sei se é o caso que eu conheço, mas se for é porque ela realmente tinha muitas dificuldades de mobilidade. Pois é. Então, ela é mais. Vulnerável pela mobilidade. Aí, ela é uma presa pra sádico. Uhum. Se ela tem dificuldade de mobilidade, tudo, então ela é uma presa pra um sádico estuprar, pra um namorado forçar um sexo que ela não quer e ela não tem. Isso é Como se seríssimo. defender. Isso é muito sério. É complicado. Pesado, hein? E assim, E a gente tem que saber que a gente atrai os Sim. sádicos. E Eu assisti um pessoas vídeo- nessa situação tem que ficar mais de olho, tem que observar melhor quem chega perto e se interessa. cara, eu assisti um vídeo que eu achei interessante, assim, era um estuprador, ele foi preso e era em outro país. A gente tenta estudar inglês, a gente vê inglês e acha que tá português, né? E o cara contando, ele falando assim, antes de eu mexer com qualquer pessoa, eu olhava o pai dela pra ver se ele me oferecia risco. Nossa. Olha pra você ver. O cara olhava o pai pra ver se Então, sentia... Se não tivesse... ele falava assim, quando eu via que era um cara que... Eu acho que ele não me oferecia Filhos de risco, eu mulher mexia. separada são alvo. Mulher separada também. Pedófilo procura mulher com filho. Se for especial igual o meu, então. Então, olha a seriedade. Olha o tanto que a É carência... complicado, né? Olha o tanto que a carência é uma porta perigosa que não deixa você observar muito bem quem você vai trazer para sua vida e com quem você vai compartilhar seu corpo. Porque eu não tô falando de moral, nossa, que assanhada. Não, é que inteligência. Qual a inteligência que essa pessoa tem de ver quem está entrando na vida dela? Mulheres solteiras com filhos, mulheres separadas com filhos, mulheres com filhos especiais, mulheres com condições especiais. Tem que ficar de olho no cara que está se Dobrar a aproximando atenção. dela. Às vezes é mais Tem que ter uma propício. atenção dobrada, porque o sádico, ele quer quem tá vulnerável. O sádico não pega um mais forte, ele pega o vulnerável. E aí, a culpa é do sádico, a culpa é até ver de quem que é a culpa do quê? Melhor você se melhor proteger, prevenir, muito melhor prevenir. você aprender a ter um olhar para se defender e se precaver das coisas, né? Deixa eu fazer uma pergunta que já faz parte dos seus negócios. Eu acho que eu vou pular uma, mas depois que quiser a gente volta na outra. Todo mundo é tóxico? Olha, como eu falei Eu sou lá tóxico? no... Você é muito tóxico, Leandro! Você demora a me responder no WhatsApp. Você é Gente, ele me demora. Ele demora muito. Ele visualiza e não responde. Isso é verdade, tóxico. Porque tem uma fila de atendimento. Tô brincando. Né? O que acontece? Igual eu falei lá no story, todo mundo é muita gente pra eu falar, né? Eu gosto muito sempre de considerar a individualidade de cada pessoa. Mas eu acredito que sim, todos nós, com certeza, temos uma disposição a algum nível de toxicidade em alguma área da nossa Bem, vida. eu já tinha um pensamento sobre isso. Eu acho que todos nós, às vezes é uma toxicidade até assim, sabe o bonzinho demais que quer fazer tudo por você? Você nem pediu, a pessoa já tá fazendo por você e te sufoca? Não deixa você nem Você- desenvolver, né? Porque a pessoa tá fazendo tudo. Agora, eu geralmente, às vezes, quando eu vou conversar com uma pessoa que eu tenho um interesse de verdade, eu já conto meus problemas tudo. Falou, se quiser, bom, se não quiser, você Vixe. já tá sabendo, tchau. É uma psicóloga aqui. Porque assim... Deixa eu falar. já falou. Seus problemas tudo, você conta pra mim lá no consultório. Não, R$220 a sessão. Mas você- Você entendeu? Você sabe por quê? Hoje eu percebo, igual você falou 10 vezes, a pessoa queria agradar. Cara,
hoje, às vezes, pra mim é um problema muito grande. As pessoas tentam fingir muito que não é. Sim. Já dá uma selecionada ali naquele primeiro momento. É então um já dos fala pontos logo. que eu queria abordar, que eu fiz o balãozinho lá no Uhum. Instagram, porque esses cursos que vendem, que te ensinam como, cara, você tem que se conhecer para saber quem você é, do que você gosta, como que você age no mundo, Verdade. para você mirar numa pessoa que tem os valores que você tem, que tem as afinidades com você e ser você. Esse Eu vou curso te você dar um fala de- exemplo. Ah, pode Vai, falar. vai. Mulher pode ser a mais gata que for, a mais bonita. Cara, se tiver um perfil assim, não que ela esteja errada, não tô querendo dizer que ela esteja, mas eu não dou conta. Mas se tiver um perfil tipo de balada, festa todo fim de semana, essas coisas, cara, eu não dou conta. Não dou conta. Nunca dei conta de relacionar com mulher de jeito. Tipo assim, então hoje eu já tenho essa consciência. Então, já quando às vezes acontece, a gente conhece alguém, às vezes você tem um interesse. Quando eu vejo que tem esse perfil, cara, eu já caio fora. Agora, Não dou conta. quando que a Eu vou no toxicidade, banheiro ali, ela- vocês não Fica à reparam, vontade, não. tranquilo. Quando que você acha que a toxicidade ela é diferente das diferenças, né? Porque às vezes igual o Matheus comentou da menina que vai pra balada e ele não curte tanto ir direto pra uma balada. Ah, então um dos dois está sendo tóxico pro outro ou simplesmente uma diferença? Não, acho que simplesmente é um casal Que com tem diferença, incompatibilidades, que não tem afinidades e pegando só por essas características não deviam nem estar junto, não vai prosperar. Eu acho que talvez o interesse da pergunta da pessoa é porque tá muito utilizada essa palavra, expressão. Mas a gente toxicidade, né? gente tem algum nível de toxicidade. Uhum. Não tem como. Porque a toxicidade, ela vai envolver sentimentos da natureza humana. Todos temos um grau de possessividade, um grau de ciúmes, um grau de... A gente tem um grau disso, um grau de carência que sufoca, que demanda muito o outro, aí a relação pesa, aí vai ficando tóxico, porque, poxa, você demanda, tudo que eu dou não é o suficiente. Um ariano enérgico. Né? Vamos entrar em signos? Eu, às vezes, Satanares, tem que tentar né? me segurar um pouquinho e tal. né? Escorpião, É, muito verdade. ciumento. Então, realmente, todo mundo tem um nível, né, de Todo mundo tem um toxicidade. nível, porque eu sou daquela perspectiva filosófica de que o homem tem suas virtudes e tem as vicissitudes, né? O contrário das virtudes. Então, a gente tem aí no grupo de características humanas ira, agressividade, possessividade, ciúmes, competição. São características que, fora de um equilíbrio, intoxicam. A própria pessoa, ela se auto-intoxica com os sentimentos dela e acaba gerando toxicidade, provocando o emocional do outro. Então, a gente tem que estar sempre numa autoconsciência e tentar perceber essas características todas que eu tenho, porque todos os animais humanos têm. Todo mundo. Em que momento que ela está saindo da dosagem natural ali do ser humano Que é difícil, né? e tá começando a ficar pesada, tá realmente ficando tóxica Eu e acho que quando a atrapalhando. mulher é independente, bem resolvida, eu acho que o cara, quando é machista, eu acho que essa questão da competição entra muito. Demais. Aí, Eu ó, percebi aí muito. esse aqui, ó. Porque os homens amam as mulheres poderosas, né? Uma seguidora falou que é um livro. Eu não li esse livro, mas eu fui olhar no Google e já vi que a autora dele é norte-americana. Eu não sei o que ela fala no livro. Eu estou falando pelo título. Por que os homens amam as mulheres poderosas? Primeiro erro. É uma norte-americana que escreveu. Então, ela está falando do homem constituído numa cultura masculinizante norte-americana. Americano. Que é diferente, colonização, E mulheres tudo poderosas diferente. americanas. E mulheres poderosas americanas. E eu não sei nem o que é mulher poderosa no contexto do livro. E do americano. Mas eu vou te dizer pela perspectiva psicanalítica. Que aí pega o globo terrestre inteiro. A mulher poderosa seria a chamada mulher fálica, a que tem o falo, né? A psicanálise vai colocar o falo como o poder. Aí aqueles, né, que interpretam ao pé da letra vai falar do falo o pênis. Mas eu gosto de interpretar de uma forma mais metafísica.
pênis é aquilo que o homem tem e na mulher falta. E o falo é o poder que o homem tem e na mulher falta. Em vez de levar para uma interpretação muito freudiana de pênis, eu gosto de levar para uma interpretação antropológica cultural de poder masculino machista. O homem ele tem um poder que na mulher falta. O homem podia trabalhar, a mulher não. O homem podia votar, a mulher não. Então, eu gosto de pegar essa perspectiva psicanalítica, dar uma costurada ali na antropologia, na sociologia, para construir o meu raciocínio de dizer que o homem ele não ama a mulher poderosa, porque culturalmente ele tem que estar acima dela. Quando o homem está com uma mulher poderosa, ele se sente menos homem. Porque culturalmente foi inscrito no inconsciente dele que ele tem que ter um papel superior. Isso está sendo quebrado, mas nós estamos engatinhando nisso ainda. Mas assim, né? Eu vi um negócio, por um lado eu concordo. O homem, quando ele gosta da mulher, o cara faz tudo, ele gosta da mulher. Já a mulher, quando gosta do cara, e mesmo assim, o homem ele tem que provar a todo momento ali, tipo, com as coisas de casa, o cara provê a casa, o cara faz as coisas, eu acho que o cara tem que estar a todo momento provendo isso. E se a mulher vai lá e paga as suas contas? Não que isso não possa acontecer. Pode, mas como que você fica como homem? Não, sim, não. Deu pix aí. Cadê? Por favor, mulheres poderosas. Não, mas eu acho O Leandro que... está disponível, mulheres Não. poderosas. Ele não tá, Pera não. aí. É verdade. Desculpa. Gente, eu esqueci. Desculpa, Se ela Leandro. aparecer com um iPhone 14, eu já posso Corta, saber. corta essa parte. Então, não, assim, eu creio que essa ajuda faz parte de um relacionamento. Mas eu acho que o cara ainda, não que ele tem que ser melhor de forma alguma, mas eu acho que o cara ainda tem que ser o provedor. Porque é a cultura falando através da sua boca isso. Pois é, mas agora imagina um cara que ele não é provedor, a mulher que cuida de tudo. O respeito do cara acabou, ninguém respeita o Não, cara. mas é igual Na falou, cabeça é a cultura. dele. É. Não, na Ele cabeça que do não povo vai se também. respeitar. É uma ilusão da cabeça dele. É ele que não se respeita. Vou te dar um exemplo. Você entendeu? Quando ele pensa, as pessoas não me respeitam, é um pensamento psicótico. É ele que não está. Ele está rompendo com a realidade, porque as pessoas não estão nem aí pra ele. Às vezes a pessoa pode estar com dor de cotovelo, porque ele casou com uma milionária, entendeu? E tá tendo uma vida maravilhosa. A gente E o acostumou com esse padrão, né? Não, É uma um coisa padrão eu acho é o cara cultural. ir lá e falar assim, não, eu faço comida em casa. Outra coisa é o cara falar, não, quem banca as contas lá em casa é minha mulher. Eu acho que é totalmente diferente. Por que é diferente? Me conta. Peso cultural, meu amor. É o que o teu cérebro absorveu, principalmente da cultura da moral cristã, né? Porque a gente tem na moral cristã, a mulher ela é a costela do cara. Ela é uma partícula e até pequena. Ela não é nem um braço, uma mão. Ela é uma costela do cara, né? Eu gosto de costela. Eu também. É. Também gosto de costela. Mas isso que ele tá falando realmente é porque é uma questão cultural. Provavelmente o ambiente que você for procurar se relacionar também vai ser do mesmo jeito, então consequentemente todo mundo vai Aí, seguir. o Um que exemplo, acontece? O cara, ele pode casar com uma mulher. O cara pode ser ativo do jeito que for. O cara estuda, trabalha, o cara tem uma empresa, alguma coisa, e a mulher ser mais parada. O cara, quando gosta, ele dá conta. Quando dá o inverso, que é uma mulher que pensa em ir pra fora, quer estudar, quer fazer não sei o quê, corre atrás das coisas, e o cara é parado, não dá certo. Não dá certo. Só pra você ver. Então, assim, eu creio que isso também Depende é uma do realidade. cara. Alguns caras, tudo bem. Mas esses caras vão ter tendência também a trair. O cara mais Porque ativo. o cara não é todo mundo. Pra ninguém ficar tendo gastrite ao assistir. Comigo não é assim. Não é Alguns todo comentários vai mundo. aparecer e- Não é todo mundo. Pode comentar, inclusive, viu? Pode ficar à vontade. Mas o que acontece? Alguns homens buscam mulheres poderosas para projetar uma proteção materna. Ou que ele não teve, ou que ele teve e acostumou. quer reproduzir. Uhum. Então, esse cara, ao se comportar como filho da esposa, pra ele tá tudo bem. Ele não é menos homem, porque ele tá sendo filho. Aí ele vai ser homem fora de casa.
Aí ele vai ser homem fora de casa. Mas é tudo, então, um problema da construção cultural, né? É Porque se tudo tivesse, construção se cultural, não é tivesse esse ilusão. problema, ele não ia fazer. E aí, o que procurar acontece? O homem, ele não ama a mulher poderosa. Ele deseja consumir o poder da mulher poderosa. Ele não consegue amar. Mas desejar, ele deseja. Pra falar, eu peguei aquela mulher ali. Um Mas prêmio. ele é um prêmio, mas ele não consegue se manter. Eu fui macho o suficiente pra pegar aquela mulherona ali poderosa da porra. Anitta, fui lá e peguei. Mas não consegue manter. Uhum. Não Porque consegue eu acho que ela manter. também não quer também manter também, não. É. Ai, sabe o que eu acho que sim? Ah, não sei. Eu acho que ela é um dos casos de. Se Sou a Anitta quiser um descolada. dia vir aqui também, pode falar sobre Ela pode isso. vir aqui também, tá? Porque ela é rica demais. Você quer falar Pode mais sobre falar, isso? não. Tem um outro. Então, a gente acho que é uma coisa importante sobre o vício em pornografia. O que você quer falar sobre isso? Gente, vício em pornografia. O que isso é? O que pode atrapalhar? Porque, enfim, o positivo eu acho que Ó. todo mundo sabe, mas vamos falar do lado negativo. Existe cultura pornográfica, que todos nós estamos inseridos. O nosso inconsciente coletivo está inserido nessa cultura pornográfica. Né? A cultura brasileira, ela é muito pornográfica. E o que essa cultura pornográfica vai trazer? Ela vai trazer uma leitura completamente errada, fictícia, do que é o sexo. Então, o menino vai lá, novinho, curioso demais, querendo saber o que é sexo, vê o filme pornô e internaliza que aquilo é sexo. E a gente estava conversando naquele momento, né? Que ele vai buscar aquelas sensações. Que sensações? Ele não está no filme. Ele está sentindo o quê? Ele não está sentindo o que aquela galera que está performando está sentindo. Ele está criando uma ilusão de sensação. Ele não sabe. Mesmo porque filme pornô não tá rolando sexo, né? Igual eu te falei, de um documentário que eu assisti, que elas até colavam a vagina das mulheres para ficar mais estética. Então não tinha uma relação ali. É uma simulação, é um teatro, é uma performance. E deve causar até problemas, dor por conta Sim. disso daí, né? Não, a maioria usa droga. Nossa. A maioria das mulheres estão com cocaína, porque cocaína anestesia. E os E homens pra devem aguentar- usar outras para poder aguentar mais tempo E ainda. para aguentar determinados volumes humanos, só na base da anestesia, Ou não- para alguns às vezes corpos, nem humanos também. né? Então tem todo um bastidor ali do filme pornô que o moleque não sabe que tá rolando. E ele não tá numa fase de maturação neurológica para ter um pensamento crítico e filosófico. Não. Ele tá ali na adolescência, na rapidez da adolescência, né? E muitas vezes, quando ele vai ter uma relação, ele vai com aquele pensamento louco, o cara não vai nada. Aí nós vamos entrar nisso. Porque eu estava comentando de alguns atendimentos que eu fiz com meninas que perderam a virgindade novas, né? 14, 15 anos. E foram largadas pelos namorados. Namoravam há algum tempo, perderam a virgindade, o menino largou. E eu sou aquela psicóloga que pergunta rasgado. Fala, mas me narra aí como é que foi essa primeira vez. O menino teve ereção? Ficou duro? Ficou. Uma das situações ficou. E aí, gozou rápido? Não, não gozou. Ah, ele não gozou? Não. E você? Eu também não. Era a primeira vez dos dois. Falei, então não foi sexo, foi uma lambança. Porque a primeira vez Como a dos maior dois... parte A primeira vez de duas pessoas, ninguém sabe o que vai o quê. Um vai numa represa, outro vai no outro vai pra cá, outro vai pra lá. É aquela coisa, né? Que todo mundo que vivenciou sabe. Então, o que eu entendi ali da situação? Ele não se sentiu homem suficiente. Ele é um menino que vê pornô. Ele é um menino que chegou numa segurança absurda de como seria. Não foi o que ele assistiu. Houve Ele não comentários de gozou, colegas ela não também. gozou. Ele não encostou nela, ela... não teve isso, né? Porque, assim, o prazer do filme pornô não existe. Performático. É performático. Então, e no filme é tudo muito fácil. Assistir a galera no filme, na vida real, não é. Na vida real tem o seu emocional, o seu nervosismo, né? Os pais vão chegar, não vão chegar, isso conta se vai Isso aí conseguir ficou gozar ou melhor, não então, vai. assim, tipo, Depende do perfil. Depende do perfil. Vai ter menino que vai ficar mais constrangido. Vai ter menino que vai ficar mais excitado. Depende da psique. O sexo, ele é muito individual no ser humano. Ele é igual à identidade, ele é muito único, a constituição sexual. E a informação tá
ela tá muito exagerada. A desinformação tá Nossa. muito. Mas digo assim, né? tem muito fácil o acesso hoje à Pois pornografia. é o com uma acesso. quantidade gigantesca de material. Por que eu falo Pelo desinformação? menos na minha época de adolescente, né? Era assim. Informação é você saber sobre sexo. Desinformação é você achar que está sabendo sobre sexo quando não está. Então, o pornô, ele é uma desinformação ao jovem. O jovem cria ali uma cena que não corresponde ao real. E aí, o que acontece? Isso é a cultura pornográfica. Vamos falar de vício, que é diferente. Vício em pornografia, a gente já está falando de vício igual droga mesmo. A pessoa vai ter que fazer tratamento psiquiátrico, ela vai ter que tomar remédio, ela vai ter que seguir todo um protocolo para poder se livrar e conter a questão do Nem vício. sempre quem é viciado em pornografia é viciado em sexo também. Ou é Não. relacionado. Não, porque a pessoa ela pode ser apenas voyeurista. O prazer é só ver, não fazer, né? Dentro disso, a gente vai ter 1000 subtipos que a gente pode, como é que fala? Refinando, né? Essa questão do vício da pornografia. Voyeurista. Voyeurista Gosto de assistir isso. é a pessoa que tem prazer em ver atos sexuais. Você acha que esse voyeurista, um jovem que é voyeurista, ele pode ser aquele cara mais velho que gosta de ver a esposa dele com outra pessoa? Ver a esposa com outra pessoa é uma coisa super interessante, que a gente vai ter vários desdobramentos. De repente, o homem gosta de ver a companheira com outro homem porque ele fantasia ser a mulher naquela relação. Pode ter uma homossexualidade velada ali. Sério? Até inconsciente. Tanto que, quando eu já conheci rapazes, já conheci homens que falaram assim, você tem vontade de fazer 2 homens? Você tem? Ah, eu tenho. Por quê? Você quer olhar pra quem? Qual que é o cenário? Eu sempre pergunto pra pessoa, quando vem com esses papos de fantasia sexual, qual que é o cenário ideal? Você acha então que às vezes o cara ele não tá fazendo aquilo pra agradar a mulher, pra ele também? Pra ele, tudo que o ser humano faz é pra agradar a si mesmo. Esquece que você agrada alguém. Você não agrada ninguém. Porque ver o outro contente por sua causa te alimenta o ego. Tudo que você faz é pra agradar a si. Que é isso, Regina? Eu apanho da minha namorada, eu não gosto. Mas tem alguma coisa na submissão que faz você se agradar. Eu não esperava isso. Não. O submisso também é um grande manipulador. E Então, o vício? mas deixa eu terminar de falar que eu adoro falar desse negócio. Qual do voyeurismo? Tá lá, o cara tá vendo um homem pegar a mulher dele. Quais opções? Ele quer ser a mulher, tá olhando pro pau do cara e pensando, podia ser em mim. Ele pode ter uma disfunção erétil, algum comprometimento orgânico. Tá compensando. Que tá compensando. Então, tipo assim, eu não posso, mas eu deixo, eu proporciono pra minha mulher. Eu até pago o cara pra comer a minha mulher. É uma forma de manter o poder, de manter uma relação ali superior e estou provendo pra minha mulher. Se eu não posso com o meu corpo, eu vou prover com outro cara. Então, assim, tem várias situações que podem ter nesse quadro aí. E também pode ter o cara que adora ver relação sexual. Acha a mulher um tesão e quer ver quem come ela. Porque não tem como ele ver ele comendo ela. Então, ele põe alguém pra comer ela e fantasia que ele é o cara comendo ela. Tem várias questões aí. Mas ainda não necessariamente pode ser um caso de vício, né? É só uma característica do É uma comportamento fantasia. dele. É uma fantasia. É uma forma de fantasia. perversão sexual. É uma forma de fantasia. Que uma coisa que eu quero tocar nesse assunto que eu também adoro. Eu fico pra morrer quando alguém compara a sexualidade dos humanos com os animais. Como Eu assim? fico pra morrer. Quando fala assim, porque os pinguins, os golfinhos transam não sei quantas vezes. O pinguim do Himalaia é homossexual, transa com um Você macho. fala que o golfinho já vem com cigarrinho, né? Eu- É tão rapidinho que ele já... Aí eu fico pra morrer. Por quê? Embora sejamos animais. É igual quando o povo compara. Tem uns povos que comparam igual o coelho, né? Também fica. Por que que me irrita? Por que que me irrita muito comparar o animal homem com os demais animais? Porque o cachorro, vamos pegar o cachorro. O Rottweiler, quando a Poodle tá no cio, ele quer pegar. Não interessa se é Poodle, Rottweiler, Yorkshire, vira-lata, ele quer pegar. Cheirou gostoso, ele quer pegar. O ser humano é assim. Eu gosto de loira.
Eu gosto de morena. Eu gosto de mulher de salto alto. Quando eu vejo, eu gosto de bunda grande. E o cara, Eu gosto de mulher magrinha. E aí a ereção e o desejo sexual vai depender de uma fantasia de desejo. Animal não tem isso. E ela ainda O tem Rottweiler aquela não fala, noção. eu quero ver a Entrou poodle no de cio, salto alto. tchau. Entrou no cio, tchau. Pega quem tá ali, E o cara entendeu? ainda tem aquela Não tem noção, fantasia. assim, às vezes acha uma menina bonita, mas fala, não, é... Ou às vezes fala, não, ela tem namorado, às vezes ela é nova demais, o cara ainda tem essa noção. Tem as características que ela tá O falando. cachorro pega a mãe. Yeah. Pode ser Tá no irmã. cio, pegou a mãe. Uhum. Né? Agora, o ser humano, ele se diferencia de... Por isso que eu falo, nem não compara. Porque o ser humano tem uma coisa chamada fantasia, que os animais não têm. Pode ser até amorosa. Fantasia. Fantasia, né? Pode, Uhum. né? Tem de tudo no mundo. Tem de tudo no mundo. Uhum. Cadáver. Pessoa que fica excitada de ver cadáver e quer fazer sexo com cadáver. Vilipêndio, né? Né? Isso é um desejo sexual, é uma fantasia sexual. É um cadáver, tá decompondo e o cara tá querendo pôr piroca lá, meu Deus. Você pensa, que é isso? Eu ouvi falar que aqui em Goiânia teve uns 10 anos atrás um caso. Então, você tá vendo que diferencia? A fantasia erótica, ela diferencia a gente de todos os outros animais. Não tem como comparar o sexo, né? E o vício da pornografia vai precisar de tratamento psiquiátrico, porque mexe neurologicamente em áreas de recompensa do cérebro. O nosso cérebro tem uma parte que chama amígdalas. O nosso cérebro tem as amígdalas, que é no sistema límbico, também chamado de cérebro reptiliano. Por que reptiliano? Porque até os répteis compartilham dessas características. O que tem nessa parte do cérebro? A gente tem controle... Tô falando demais, Leandro? Não. A gente tem controle de fome, sede, agressividade, sono e sexo. São os 5 impulsos que levam o animal humano a sobreviver. O animal humano, o animal réptil, qualquer animal a sobreviver. Matar a sede, matar a fome, dormir, matar a vontade sexual, perpetuar a espécie e a agressividade. Essa agressividade não é da violência. É uma agressividade de sobrevivência, do fugir ou atacar para viver. É essa agressividade que o sistema límbico controla. Então, quando a gente fala em estímulos externos que alimentam o sistema límbico, a parte animal do homem, a gente está falando de uma potência muito forte. Se você parar para pensar na indústria de consumo, são essas coisas que ela vai trabalhar com você. É isso que ela vai querer vender para você. O marketing está em cima disso aí. Né? Está em cima do teu cérebro reptiliano, do seu sistema límbico. E aí, o que acontece? Tem o sistema límbico e tem o lobo frontal. Né? O sistema límbico é o animalzão e o lobo frontal é o que te humaniza. Esse lobo frontal que vai fazer empatia, que vai desenvolver sentimentos mais humanos, ele vai ser desenvolvido no ambiente que você cresce. Então, dependendo do ambiente que você cresce, dos estímulos que você tem, você deforma os símbolos ali do frontal, que te humanizam. E essa vai ser a porta de entrada para as coisas externas que vão diretamente para o seu sistema límbico e você não vai conseguir julgar de maneira adequada. Quem julga é o lobo frontal. Ele faria um controle. Ele faz a contenção. Por que a gente não pega o bife no prato dos outros no restaurante? A gente espera o garçom trazer o nosso. Porque a gente tem um lobo frontal, que é o ambiente que te humanizou, te socializou, dá vontade, mas você não faz. E quem faz isso? Pessoas que têm lesão. Né? As pessoas com algum tipo de demência, com algum processo degenerativo, começam a ter comportamentos de não se controlar, de ficar animalzão, de fazer xixi em qualquer lugar. Vou perguntar, que eu acho que talvez eu vou estender um pouco mais, que não era o rumo, mas a psicopatia entra nisso daí? Ela não tem, a pessoa não tem, ou é outra área que... A psicopatia tem tantas visões e vertentes disso, eu tenho que falar que são várias. A minha, os estudos que eu acho mais lógicos, é de que o psicopata é uma questão orgânica, é um déficit de metabolização do lobo frontal. Tem um exame que chama SPECT, cintilografia de perfusão cerebral, SPECT. O SPECT é um exame de imagem que mostra toda a metabolização das áreas do teu cérebro. O psicopata vai ter um SPECT com baixa metabolização do lobo frontal. São as emoções, é a humanização
desse animal. Mas você acha que ele É calculista? orgânico. Não, ele é orgânico. A gente vai ter o psicopata, a gente vai ter um psicopata bacana, que não vai matar ninguém, que não vai sacanear ninguém, se ele cresceu num ambiente bacana. Só que ele vai ser aquele cara que não vai chorar no velório. Não vai chorar no velório. Porque ele não vai sentir a potência da dor que tá todo mundo sentindo, mas ele não comete crime nenhum. Sabe? Aquele cara que cumpre a regra de um jeito que não flexibiliza pra ninguém, porque você não consegue fazer a pessoa ter uma empatia. A gente tem vários psicopatas em volta da gente. Você vai vendo que tem. Não necessariamente tem um crime em volta. De repente a pessoa tá namorando 7 anos, vira e fala, não te quero mais. A pessoa, hã? Não te quero mais. Aí você fala assim, você não vai morrer, não? Não. Não vai chorar, não? Não, não dói. Não quero mais. Uma pessoa fria. Agora, se esse psicopata, se esse cérebro com lobo frontal, baixa metabolização, estiver num ambiente agressivo, sádico, violento, humilhante, aí ele aprende. Aí ele aprende a roubar, aí ele aprende... O Dahmer lá. Ele cresceu num ambiente de violência. Pais gritando. Aí foi mexer lá com o animal morto. Aí foi desenvolvendo, né? Mas ele não é só psicopata, aquele ali tem outras coisas. O sociopata tem o cérebro normalzinho da Silva. Mas ele aprende no ambiente a se favorecer acima do sentimento dos outros. Ele não conecta com o seu sentimento não porque ele não tem uma habilidade orgânica, é porque ele não se importa mesmo. O sociopata tem uma semelhança com o narcisista? Sim, um pouquinho. Tem uma semelhança? O sociopata e o psicopata estão dentro de um transtorno chamado transtorno antissocial. É um transtorno de personalidade. O transtorno narcisista é outro transtorno. Mas dá para confundir o psicopata com o narcisista. Só que psicopata é uma questão orgânica. Geralmente o psicopata ele vai ser desorganizado, porque a gente está falando de função cerebral. O sociopata é organizado. O sociopata sabe mentir. É calculista. Quem calcula é o sociopata. Susana von Richthofen, sociopata. Ela finge que chora, porque ela sabe que naquela hora alguém estaria chorando. O psicopata, ele não consegue nem fingir um choro. Porque como ele não consegue acessar a emoção, ele não sabe nem, né? ele não sabe nem esse tipo assim, eu acho que nessa hora aqui uma pessoa normal estaria chorando, deixa eu fingir. Porque ele não entra em contato com o sentimento do outro para entender que naquela hora ele deveria estar chorando. O sociopata sabe. O sociopata mente. O choro falso é do sociopata, não é do psicopata. É uma pessoa que no ambiente ela pode ser mais problemática, né? Do que o tão Ela causa psicopata. muito mais estrago. Na minha opinião, o psicopata ruim... A psicopata, no geral, ela traz um pouco de impacto maior. É porque eu acho que tem Maior, muita mas o sociopata, mistura. Então, Pra mim, o sociopata é pior. É pior. Porque o sociopata, ele te engana, ele te manipula. O psicopata mesmo, quando a gente está falando de um cérebro com baixa metabolização, ele vai ser fedido, ele vai ser descabelado, a casa dele vai ser desorganizada. Porque a gente está falando de um déficit orgânico. Essa é a minha visão. Vai ter um monte de profissional que trabalha com isso, tem outras visões, né? Entendi. Essa é a minha. Porque psicopata e sociopata não são termos acadêmicos, científicos. São termos populares. O termo científico, acadêmico, o DSM-5, que é o Manual de Doenças Mentais, é transtorno antissocial. Interessante. Uma colega... perdão. Pode falar. Não, eu já ia passar para outra, então se você quiser falar. Não, às vezes a gente tem a impressão que um psicopata, um sociopata, até um narcisista, é algo muito distante, mas hoje está muito perto da gente. Né? E tem profissões que a pessoa ela tem que ter um grau de sociopatia para ser bem-sucedida. Médico. Advogado, político. Não, acho que um político, cara, não. Aguentar pancada, o cara tem que ter um sangue ruim um pouquinho. Tem que ir lá, botar a cara na câmera, no microfone e falar, tá tudo sob controle. E não tá.
tá tudo sob controle, estamos crescendo. Então, E ele sabe que não, ele Eu tá cheio de assisti incêndio pra pagar lá no uma gabinete dele. entrevista do Zema, cara, achei eu acho que hilário. você tá um pouco fã do Zema, o Matheus. Quem quer exemplo? Mas só pra fechar o vício da pornografia, que agora eu quero fazer relação. A pornografia, ela vai provocar o cérebro reptiliano, o sistema límbico, na recompensa, em mecanismos muito assim, animais, todos os vícios vão atuar lá. Né? Cocaína, álcool, tudo vai mexer nesse sistema límbico e nessa questão de prazer, né? De recompensa. Então, o vício da pornografia... E não é só assim, eu assisto muito a pornografia. O vício envolve sofrimento. A pessoa que se vicia, ela sofre. Aquela condição começa a prejudicar a funcionalidade da vida A dela. pessoa não consegue criar hábitos que fogem daquilo ali, né? Vira uma obsessão e a pessoa sofre. Às vezes o cara não consegue trabalhar porque tá lá no trabalho e pensando Qual que é o naquilo. limite? Eu vejo muita pornografia, eu já sou um Cara. viciado. É a dor que aquilo tá causando. dor E a daquilo, disfuncionalidade na vida que aquilo tá causando. Assim, eu já vi 2 situações. Eu não, vocês falando agora, eu associei. Da pessoa ser viciada em pornografia, cara que às vezes no computador do trabalho o cara assiste. Sabe? Pensamento disfuncional, comportamento disfuncional, porque não é hora. É a mesma coisa que o Parece que viciado o em cara perde a cigarro noção, né? ficar fumando lá fora e não fazer o serviço da mesa. O cara perde Ou a noção. alcoólatra, beber na hora do trabalho e chega bêbado. Perde a noção. Não é a hora daquilo. Não é a hora. E se a pessoa começa a ficar dependente de pornografia para se excitar, para ter relação sexual, nós temos um problema aí. Nós temos um sintoma aí. Tá acontecendo alguma coisa. Não, igual às vezes o cara, se o cara for ficar com a mulher, tem que assistir um negócio. Eu acho que é muito serviço, cara. Tem que fazer uma nem assistindo. É muito Mas se serviço. ele precisa rapaz. desse estímulo pornográfico do vídeo para ter uma excitação física, para conseguir realizar no mundo, tem um sintoma aí. Vai para terapia correndo. Uhum. E o que a cultura faz? Normaliza. Não. Aliás, incentiva. Assiste um pornozinho, aí você fica com vontade e faz. Ou então se o cara até externar isso, fala assim, não, dá uma parada, só que o cara não tá dando conta de parar. E aí se ele não fizer uma terapia... Cara, mas E aí enfrenta o julgamento, a pessoa tem vergonha, Uhum. né? E é um sofrimento o vício. Qualquer vício. Fala do Zema, pode fala falar. do Zema. Não, Quem quer Zema? Nem sei quem quer Não, Zema. fazer Quem quer Zema? Governador de Minas. Minas. Lá em Minas Gerais. Ah, tá. Totalmente por fora de política. Não, só nessa questão do cara criar algo ali que ele não é, trazer essa sociopatia. Ele falou assim, quando eu entrei no governo eu tomava tanta pancada que eu não sabia o que eu fazia. Aí uma pessoa falou pra mim assim, ó, você vai acostumar tanto que com o tempo você nem vai ligar. Tipo, hoje uma pessoa xinga a mãe do cara, o cara continua ali, não tá nem aí, só pra você ver o jeito que é. Acho que... Mas tem muita gente que faz tratamento. É. Né? Muitos políticos que fazem um coaching de aguentar isso e tudo mais. É o seguinte, algumas profissões a pessoa não pode ter ocitocina. A ocitocina que é o hormônio do amor, né? Que deixa a pessoa vulnerável, afetiva, muito empática. Algumas profissões não dá para ter, senão a pessoa não realiza o que ela tem que fazer. Então, naturalmente, Preparador de cadáver. Ele prepara bebês, ele prepara crianças. Esse cara, ele tem que ter um nívelzinho. Ele tem que ter um nívelzinho de frieza, de sadismo, para poder... E a sociedade precisa. Como que eu trabalho com... Já peguei alguns adolescentes no consultório com traços, né, para esse lado mais frio, sem emoção. Não, tem gente que gosta de ver acidente. Aí a questão é, Gosto como que eu dessas vou pegar coisas. essa característica que pode ser muito perigosa para a sociedade e fazer esse jovem, essa pessoa se tornar um membro favorável à sociedade? Sendo um policial, sendo um preparador de cadáver, sendo um cirurgião ortopédico, meus queridos. Nossa, cada pancada O cara que mete a marreta, ele Furadeira, quebra, serrote. furadeira, serrote. Ele trata o corpo humano como coisa. Ele tem uma pulsão sádica, mecânico, agressiva e destruidora. Só que pro bem. Porque quem se quebra inteiro vai precisar da furadeira. Alguém. Então, na psicanálise, isso é sublimar. Sublimação dos desejos, da pulsão,
né, da agressão. Caramba, eu sigo um perfil de perícia, cara. Será que eu tenho um problema desse trem? Se é problema, é. É igual assim, um exemplo. Dar soco em uma pessoa não é algo bom. Mas o cara que usa aquilo ali do ganha-pão, que é a luta, o cara É uma sabe sublimação usar de aquilo. agressividade. Eu tive um paciente que eu falei pra ele, vamos fazer uma luta? Vamos jogar essa agressividade sua, esse seu desejo de sair batendo nas pessoas na rua? Vai bater num ringue. Então, a Dentro galera que do, faz Muay Thai por causa dos limites do esporte, das regras do esporte. Quem sabe toda essa agressividade que você carrega te faça um Verdade, né? campeão. Dissipa, Sim. faz ele um campeão e ainda deixa ele ter uma disciplina, né? Sim. Deixa eu fazer um... Eu não sei se é o último, não. Vamos pensar aqui. Tira Qualquer sua coisa, dúvida, Leandro. a não Eu sei ser que você quer tirar tem suas filho dúvidas. também. Ele tá tirando as dúvidas. Às vezes ela tá precisando ir Não embora. sei Não, quem tô tranquilo. perguntou. Eu adoro falar, né? Minha prima perguntou. Não, Meu eu tô seguindo Meu a- vizinho tá mandando uma mensagem. As aqui. dúvidas E ele dele. nem tá vendo o que tá acontecendo. Tô seguindo as amigas da Regina. Não, tem um amigo meu. Um amigo meu. Relacionamento e convivência com parentes. Deve ter feito uma relação entre o relacionamento conjugal e a convivência com parentes. Ah, eu vou até filmar eu falando disso. É. Vou filmar você, pode falar que eu filmo. Você vai mandar pra mim? A gente já tá postando aqui no nosso Instagram já. Jura? Inclusive, siga a gente aí. Rapaz, agora, aqui, ó. Podcast Going, hein? Tô precisando usar mais ele. Não, Gente, eu adorei going, porque pode ser going. A ideia é essa. Não é, É. go. Indo. Estamos indo, né? Então, Você quer agora essa parte do relacionamento relacionamento e a convivência e a com convivência parentes. com parentes. Gente, quem mandou essa foi uma paciente minha. Uma gracinha. E quando que a relação entre os parentes começa a atrapalhar o relacionamento? Bom, a gente vai ter várias hipóteses, né? Vamos trabalhar aí as mais comuns. Uma delas é problema com a sogra, né? Não defendendo a sogra, mas vamos supor que é uma sogra ok, mas essa noiva, essa namorada, essa esposa começa a dar uma rivalizada aí, porque tipo assim, não, agora quem casa quer casa, né? Eu que cuido dele, eu isso, e começa a ter ali um embate com a sogra. Eu resolvo numa frase: seja na hora que você quer ter. Você vai ter um filho. Um dia você vai ter um filho, uma filha, né? Você não tem poder de controle. E você vai ter que compartilhar esse filho seu igual a tua sogra está compartilhando o filho dela. Seja na hora que você quer ter. Seja inclusiva. Recepcione a família da pessoa. Porque, gente, casamento é entre famílias. Não é só os dois que estão casando, não. Ah, eu mudo ele. Ah, não. Cada um já vem com a sua cultura familiar impregnada na sua cabeça. Já começa um choque de culturas ali do casal. E cada um tem sua família, o seu planeta. Eles vão interferir na relação, sim. E quanto mais cedo você criar um relacionamento saudável com as famílias, melhor seu futuro. Porque, além de você um dia ser sogra, teu sogro, tua sogra, teu pai e tua mãe vão envelhecer. Vão precisar que troquem a fralda deles, que paguem o cuidador dos dois lados. Os dois, não, Se você não constrói desde o início uma relação, uma base afetiva boa entre as famílias, porque o casal só pensa no agora, a pessoa está pensando só no agora. Ela não está pensando em toda a trajetória, a construção que ela está fazendo com aquela pessoa, e a família vai acompanhar. A não ser que a pessoa abandone, não queira a família dela, ou seja órfão, seja perdido no mundo, não sei. no geral, Né? né? Não é o Mas, costume. no geral, quando causa conflito... Aí não tem conflito, né? Porque o cara nem convive com os parentes, aí não vai ter conflito mesmo. Se tem conflito é porque a pessoa convive e faz questão de estar com a própria família. Então, a problemática é pensar só no aqui e agora e não entender que você não está construindo só um casamento. Você está construindo uma relação sistêmica muito maior do que a dois. Essas pessoas vão envelhecer, essas pessoas vão adoecer. E são os mais novos que vão amparar. Então, isso tem que ser... Eu estou falando primeiro pela perspectiva da nora, do genro, do mais novo, né? Então, ele tem que se esforçar para ser um agregador, porque você vai construir uma vida com a pessoa, essa família vai estar junto. Essa família vai estar no rastro aí dessa construção. Então, você tem, sim, que descer da sandalinha,
como é que fala? Vestir a sandália da humildade, entender que você é uma parte desse sistema. Porque aquela pessoa que você está se relacionando, ela tem um contexto histórico. E você querer anular aquele contexto histórico só porque dali pra frente Tóxico, você chegou... é agressivo, Mas você não acha... é tóxico. Isso aqui eu dou uma razão muito grande para as mulheres nisso. Às vezes a mulher casa com um cara e o cara ainda é o filhinho de mamãe ainda. Então por que ela casou com o cara? Pois é, mas a eu acho seleção que... dela não foi tão boa, né? Ela errou não... de... Ó, o que acontece muito? A mulher mira no casamento e não com quem ela está casando. Outro caso que eu atendi recentemente... Casar, né? Outro caso que eu atendi recentemente foi... Eu namoro há 5 anos. E eu quero casar. E ele quer mais 2 anos. Ele quer que eu espere mais 2 anos. Pode até casar, mas vai largar. Não quero... Não, eu falei pra ele que eu vou terminar. Eu falei, pera lá. Você quer casar ou você quer o cara? Você tá 5 anos com esse cara. Porque você quer casar ou você tá 5 anos com esse cara porque você gosta dele? Porque se você gosta dele, não faz sentido terminar com ele porque ele não quer casar. Agora, se você quer só casar, e aí qualquer um na rua basta, é outra história. Agora, eu vou te contar. Se você tá mirando no casamento, você vai se fuder. Não tem palavra melhor. Você vai se fuder se você tá mirando no casamento. Porque o casamento tem que ter alguém do seu lado, um ser humano. Você tem sonhos pro seu casamento. Você tem que ver quem que você tá escolhendo. Essa pessoa que tá do meu lado sonha como eu? Essa pessoa tem as habilidades, os requisitos para lutar na vida para construir o que eu tô pensando em construir? Se você quer casar, você tem que mirar com quem você tá casando. Se mirar no casamento, se lascou. Se lascou. Porque depois que casa, passa os anos e fala, quem que é essa pessoa que tá do meu lado, meu Deus do céu? Você mudou? Não, não mudou, sempre foi assim, você que não me via. Então, a mulher que casa com o cara, filhinho da mamãe, e aí reclama, porque ele não sai da casa da mãe dele, porque ele se comporta como um filho. Ele já era assim. Mas você estava mirando, seu olho estava aonde? No casamento ou em quem estava do seu lado? Aí aquela arrogância, eu vou mudar ele. Porque é na minha casa, minhas regras, não sei o quê. Não vai. E mais, querer mudar o outro é tão violento. Não, O amor é amar muda, aquilo que se apresenta. Pode piorar, mas não muda pra melhor, não é difícil. E o lado do... Você falou, a gente falou do lado... Aí tem o lado da sogra. A gente falou da nora. Uhum. E a gente vai ter o lado da sogra, que é aquele medo da mãe em perder o filho. É a rivalização entre mulheres, a clássica rivalização entre mulheres, de vou perder o meu filho para aquela mulher. Aí é um trabalho terapêutico na cabeça dessa sogra, de que ela não está perdendo o filho, ela está ganhando. Ela está ganhando mais uma pessoa para a família. E é a pessoa que está com o filho dela, então ela tem que trazer para perto dela. Mas aí ela está mirando aonde? Na felicidade do filho ou no ego de mãe dela? Que construiu... A mãe que ama o filho, quer o filho feliz. Uhum. A mãe que ama a si, quer o filho para ela. Aí, quais características que essa mulher tem? Nossa, minha sogra é uma dessas, o que eu faço? Vai fazer terapia para aprender a lidar com essa mulher e para aprender a manipular o ego dessa mulher. Possessiva, insegura e egoísta. Fazer ela ir pra terapia também. Mas às vezes não vai. Então faz igual eu, né? Sério? Me disfarcei de manicure para atender isso. uma senhora que não gosta de psicóloga. Fui lá fazer as unhas dela. Sério? E bater papo, sim. Eu tenho medo dela. Que isso? Não, não sei se dá pra contar, porque às vezes vai O quê? ser muito detalhe, né? Não, a gente nunca expõe quem é os pacientes, né? A Aham. gente conta mais ou menos, mas não expõe. Gente. Então, do lado da nora, geralmente vai ser aquela, agora é minha vez. Agora é minha vez, você já cuidou dele, agora é minha vez, eu quero ele pra mim, vem pra cá. Não é bem assim. Nora, um dia você vai levar a sua sogra no médico, trocar a fralda dela, dar banho nela. Deus me livre, eu não. Vai. Vai, porque senão lá no futuro vai ser um problema entre você e seu marido. E mais, teu filho vai assistir isso. E quando for a sua vez de trocar a fralda, ele vai estar com uma mulher que vai falar assim, você não, paga alguém para fazer isso, você não vai lá não. Porque ser humano aprende assistindo, vendo. O ser humano aprende com exemplo. Não adianta falar. Não é... Eu adoro citar psicanálise, né? Mas não é o dito. É o não falado, é o não dito que a criança pega. O não dito é mais forte que o mal dito.
Então, os valores são transmitidos em exemplos e não em palavras. Valor, exemplo. Então, se você quer um filho que vai cuidar de você, que vai estar integrado com você, que vai casar, ter a família dele e vai vir para o teu seio, você tem que dar esse exemplo para ele. Você tem que dar esse exemplo para ele. Essa é para a nora. E para a sogra é trabalhar em segurança, a possessividade com o filho, a relação psicótica ali com o filho, de estar fundida a ele. E às vezes, por uma questão de idade, é mais comum que o mais velho não se trate. Aí é o mais novo que vai aprender como lidar, como manipular com essa personalidade mais velha, mais enrijecida, né? Mas você acha que uma firmeza do homem ali, quando tem esse problema entre a esposa e a mãe, você acha que uma firmeza do cara ali, falta um pouquinho de pulso do cara também pra resolver? Você não acha, não? Eu acho que o homem ele tem que colocar na mesa o que é importante para ele. Porque tem cara que o emocional gosta dele. de ser o filho de mamãe a vida toda e tem cara às vezes que assume a frente. Não, se ele gosta de ser o filhinho da mamãe e tá confortável para ele vai fazer o quê? Continuar sendo filho da mamãe. Ué, e o que tem de errado nisso? Onde que um comportamento, para mim, no meu conceito, onde que um comportamento está errado? Quando ele está causando prejuízo à pessoa, ao coletivo. Se a mulher sabe Não ao ego da mulher, é ao coletivo. Porque assim, para estar casado tem que ser vontade de dois. Se para ele tá tudo bem, tá tudo bem ser filhinho de mamãe. Se para ela não tá tudo bem, cabe a ela uma atitude. Até porque tem mulher também que gosta de cuidar como se fosse um filho. Sim. Aí um perfil tem que encontrar o outro. Ele tem que encontrar o perfil da mulher que gosta de maternar. Se ele gosta de ser... É o que eu te falei. Tem que mirar bem para quem você vai trazer. E para você ser bom de mira, você tem que se conhecer. Você tem que saber o que você quer, o que você gosta. Você tem que saber o que você quer, o que você gosta, se aceitar e a partir daí começar a mirar na pessoa que vai encaixar naquele formato que você descobriu. Quando a pessoa sabe o que ela quer, sabe o que ela gosta, encontra uma pessoa que ela fala, não, isso aqui não encaixa, mas mesmo assim continua. Então ela não, se ela sabe o que ela quer e sabe o que ela gosta e fica com algo que não se encaixa naquilo, masoquismo isso aí. ou aí a gente entra em outras ordens. Existe o querer e existe o desejar. O querer, ele é da ordem consciente. Eu quero emagrecer. O desejar é da ordem inconsciente. Eu quero emagrecer, mas não dou conta. Porque tem algum desejo inconsciente te atrapalhando você a realizar o seu querer consciente. Mas então, qual que você acha que é mais forte? O desejo, sem sombra de dúvidas. Por isso que tem um monte de gente querendo várias coisas e não conseguindo. Porque o desejo leva para outro lado. Eu quero uma mulher que não vá para balada, mas eu só olho para as que estão na balada. Eu desejo as que estão na balada. Só tá na balada e não consegue achar as que não estão na balada. O cara não sabe. Porque ela não tá na balada. Então, a questão é... O que eu desejo na mulher da balada? Eu quero a caseira, mas eu desejo a da balada. O que tem por trás desse objeto da mulher na balada que cutuca o meu desejo inconsciente? Terapia, hipnose, né? Vai descobrir. Porque os desejos, eles sempre são criados, não vou colocar sempre não, muito taxativo, mas a maioria imperiosa dos nossos desejos são criados na infância por um cérebro infantil. Crenças infantis, portanto... É muito primitivo, né? Primitivo e geralmente equivocada. Você não acha que... Eu não sei, eu ainda tenho uma dúvida muito grande a isso. O que é ensinado para a criança desde novo e o que ela leva aquilo para a vida, ou às vezes eu acho que a pessoa tem mesmo uma característica própria. Deixa eu te falar uma coisa. O experimentado é mais forte que o ensinado. Então, o que a criança experimentar vai ser muito mais forte do que aquilo que foi apenas ensinado. Vou dar um exemplo assim, ó. Imagine que uma criança foi ensinada, ó. Você vai formar com 18 anos, 20 anos. Você vai casar
25 você vai ter sua casa, casar e ter um filho. Às vezes a pessoa chegou aos 25 e falou, cara do céu, fiz nada disso. Mas aí é o que ela tá falando. Ou eu Ela casei, tá falando- tive filho, tô aqui com 40, separada, fodida, mas às lascada. vezes ela... A vida é um descontrole. Não, às vezes... Eu segui ela foi a fórmula ensinada- da felicidade, mas não deu muito. Não deu muito certo, não. Mas eu tava falando que eu acho que é esse contexto aí. Ele foi ensinado. Ele, assim, alguém foi lá e deu uma regra pra ele. Mas às vezes não é aquilo que ele viu. Não, Às vezes Ou não é aquilo que ele Mas viu. não é não é que eu aquilo que ele gostava. experimentou, que vai caber no que viu. Por exemplo, isso foi ensinado, mas ele viu um pai ausente, a mãe chorando a falta do pai. Ele experimentou o casamento dos pais. E apesar dos pais terem ensinado que tinha que fazer aquilo, por ter experimentado essa família, ele fala, não quero repetir. Não gostei. Aí pode realmente acontecer. Não quero. Entendeu? Então, é o que experimenta, não o que aprende. Assim, eu digo porque eu tenho muitas amizades que a gente crescemos juntos. E eu percebo isso. Inclusive, eu tenho algumas amizades que fazem parte de muitos anos, que a gente tem uma característica que eu já percebi. A maioria cresceu sem o pai. E, tipo, é uns caras mais fortes. Eu vejo, assim, é uns caras mais desenrolados. E, muitas das vezes, aquele cara que cresceu sem o pai, que é um bastardo, às vezes é o cara que é o pai de família mesmo, é o cara que virou pai de família. É aquele que tá dando o que ele não teve. Amar é dar aquilo que não se tem. Mas pode Pois ser um é. tiro também na culatra, né? Às vezes o cara quê? que também não viu isso, não conviveu, ele não tem isso como referência, ele também não Cara, vai mas ser eu bom vejo pai. mais. Não O tem cara que regra. cresceu... Não tem regra. Não tem regra. Não tem regra, mas eu quero dizer assim, Mas o máximo do amor é dar aquilo que você não tem. eu acho que o cara que não cresceu com um pai, às vezes ele é um bom pai. Assim, acontece isso, às vezes o cara nunca aprendeu nada. De qualquer forma, a influência de não ter um pai vai ter uma influência Ó, na vida da pessoa. o cara que não Então, teve um negativo ou pai positivo. e é um excelente pai, ele pode ter tido um tio, um avô, o pai de um coleguinha Uhum. que Acolheu. trouxe, acolheu e com certeza uma mãe muito bacana, né? Porque a mãe não é o pai, ele faz função paterna e mãe função materna. Qualquer pessoa pode fazer a função do pai, mas nenhuma pessoa pode ser o pai. O prefeito viajou. Policarpo fez a função do prefeito, Uhum. mas ele não era o prefeito. Mesma coisa pai e mãe. As funções podem ser exercidas por outras pessoas. Então, na psique, esse menino sem pai pode ter tido alguma pessoa, a própria mãe, que fez função paterna. O que é função paterna na nossa psique? Moralidade, regras, limites, certo e errado. É o superego do Em algum homem. momento ele teve acesso a isso. Aí a gente vai ter, na religião, função paterna, na polícia, função paterna, no governo, função paterna. Coerção, regras, limites, proibição. Em termos psicanalíticos, castração. Eu te castro no desejo. Você não pode, você não vai fazer. Então, pode ser que a própria mãe tenha exercido essa função paterna muito bem feita na psique do filho e ele se desenvolve uma pessoa da moral e tudo com noção de função paterna para repetir nos filhos. Ou teve alguma pessoa que fez função paterna na vida dele que virou um ponto de referência. Ou ele criou na cabeça dele o que seria uma figura de pai, o que fez falta para ele. E aí ele começa a dar para o filho aquilo que fez falta para ele. São as possibilidades. Verdade. E aí, Regina, gostou de conversar? Nós não vamos falar do vibrador. Vamos falar. Ah, nós temos que Vamos falar, porque isso é utilidade porque, pública. Na verdade, a minha intenção é porque eu acho que eu pulei mesmo. Na hora que a gente estava falando sobre os vícios de pornografia, Entrar eu nisso. tinha... Não, mas vamos falar. Como é que é a pergunta? Ah, vamos lá. Leia o que você tá com dúvida aí, Leandro. Você anotou? Não, eu só anotei vibradores e Ah, masturbação. ele fala que foi o Masturbação. povo que perguntou. Eu que... Mas foi. O que acontece?
Esse, Um amigo meu. essa sugestão foi uma amiga que me mandou. Mas esse é um assunto interessante. Não, Por esse trem de quê? amigo meu, um dia eu lembro, não sei quem falou assim, não, mas esse amigo seu direto tem dúvida. Eu não sucesso. Manda ele usar o Google, né? Foi uma amiga que mandou, porque a gente teve uma conversa ao vivo um dia, num restaurante, uma mesa só de mulheres, e entrou nesse assunto dos vibradores e sugadores e todas as tecnologias, né, para as mulheres experimentarem o prazer. E aí eu comentei minha visão sobre isso, né? Eu falei assim, gente, é cilada. Cuidado com o Então, uso. antes de você falar da sua visão, eu vou fazer um contexto que foi aquela hora que a gente conversou Separa também. com o Meu amigo meu tá. É. Não, mas o que acontece? Eu acho que por um período, e eu não acho que foi ruim a questão da mulher se descobrir, tem toda uma educação sexual envolvida, e isso é um pouco recente e tudo mais. Mas aí tem esse lado que eu quero que você fala, que a gente já até conversou um pouco sobre isso também, que, vamos supor, até alguns filmes falavam sobre a questão de utilização de vibradores, né, para mulher principalmente, né, mas também tem vibradores para homem, tem vibrador para o casal também, né, tudo mais. Tem os brinquedos sexuais, né, enfim. E isso por um bom tempo foi falado como algo sempre do lado positivo. Então, assim, do lado positivo talvez a gente já sabe e tudo mais. Não estou falando que você vai falar do lado negativo, você vai falar a sua visão a respeito disso, né? Vamos falar que é o lado consciente, Sim. né? A opinião acho da que Regina a porque respeito sempre sobre o povo falar é o que dá uma esquentada no casamento. Porque a mulher se descobre... Nossa, peraí que eu quero fazer uma intervenção aqui já. Hum. Se o casamento está precisando de uma esquentada, vai para terapia. Sex shop é igual farmácia. Você tem que ir com a indicação correta. Porque se você chegar lá para se automedicar, você pode cair em muita cilada que não vai apimentar, vai acabar com o seu casamento. Porque tem várias situações aí na questão da excitação, das fantasias, na questão da sexualidade ali do casal. Tem hormônios, tem tanta coisa envolvida no desejo sexual que às vezes um brinquedo vai te afastar de encontrar o porquê que esfriou. Por um tempo vai te enganar, vocês vão entrar naquela euforia cultural que as pessoas falam, né, que é maravilhoso. E aí o ser humano tende a ficar repetindo igual papagaio o que alguém falou antes, sem nem estar experimentando aquilo de verdade. Precisou dar uma esquentada na relação? Terapia, para entender psiquicamente que trava, o que está acontecendo, se era tudo muito bem, se eu tinha tesão, se era bom e agora eu não tenho mais. O que está acontecendo emocionalmente? Lembra que eu falei que nós somos aquele animal diferente de todos os outros, que fantasia, né? Então, vai entender o que está acontecendo. E aí, um bom terapeuta, dependendo do que está acontecendo, vai te indicar, às vezes, o quê? Um endócrino para ver seus hormônios ou um sex shop para experimentar novas sensações, se for uma questão sensorial que está acontecendo. Mas sex shop é farmácia, não vai sem indicação, porque você pode se automedicar e fazer lambança na vida. Eu acho que ninguém pensa nisso, né? Não pensa. E aí que... Mas depois a a sua esposa... esposa... de usar nada, vamos supor que a sua tem esposa... problema também? Vamos supor que sua esposa foi abusada na infância. E você resolve comprar um vibrador para apimentar o trem. Isso pode magoar ela. Ela pode se sentir abusada de novo. Mas e o cara que não... A pessoa, às vezes, não gosta de nada. Você acha que ele tem um problema aí? Não, tipo assim, ele... Gente, pra mim o sexo, quanto mais natural e orgânico, sem precisar de nada, melhor. Mais saudável, mais genuíno. Vou falar pra você. Você fica tranquilo. Mas, Aí, enfim. a questão dos vibradores. O vibrador, ele vai causar sensações. Eu tinha te falado, nosso cérebro responde às sensações, a estímulos, né? Sem estímulo, o cérebro fica na dele. E o vibrador vai dar um estímulo para o corpo da mulher, numa região da mulher, com uma comunicação neurológica de prazer, que vai criar uma identidade. Vai criar no cérebro um costume, um caminho de responder àquela forma sensorial vibratória com a resposta do orgasmo, do gozo.
Quando essa mulher que está fazendo uso contínuo do vibrador ali, como uma rotina ali, uma rotina normal, ela está só fortalecendo no cérebro dela um caminho para sentir prazer com aquele estímulo. E a gente está falando de prazeres muito fortes, né? Sexo, fome, comida são questões que são muito fortes ali no cérebro, né? São pontos muito fortes. Então, essa mulher que cria esse caminho, esse costume com esse sensorial vibratório, a hora que ela vai para uma relação sexual normal, num corpo normal, ela vai se frustrar. O corpo não vai interpretar o sensorial de um pênis que não gira e não vibra, não pisca, luzinha, não vai interpretar naquela potência da máquina, porque ele não age na potência da máquina. Então, a mulher não vai se realizar tanto no gozo. Mas, claro que no olhar, no ser desejado, no ser beijado, no ser abraçado, esses outros elementos que o vibrador não traz, vão dar um prazer para a mulher. Só que concorrer com essa ponte estabelecida no cérebro de receber prazer, vibrando, fica uma corrida injusta. Fica uma corrida muito injusta. Eu Então, imaginei como uma estrada, né? sim, Pavimentada, e a mulher foi lá e pavimentou essa estrada. com o vibrador. Chegou até lá naquele ponto final, que é o orgasmo, daquela forma. Aí chegou um cara, talvez o mais Estrada de maravilhoso, chão, cascalho. estrada de chão e dá um buraco e não sei Sim. o quê. Nunca vai ser prazeroso pra ela daquela forma. Vai ser, mas não na potência. Vai mas às vezes nem chega lá também. Às vezes não chega lá. Então, o que é o melhor? A masturbação normal, com a mão. Porque é importante para a mulher conhecer o corpo dela. É importante para a mulher conhecer a pressão, a velocidade, como que o corpo dela gosta que seja estimulado para ela ter o resultado de um prazer que é uma potência natural do nosso corpo. E o cara tem que descobrir isso aí. O cara não tem que também. descobrir. A Outra mulher coisa que a tem gente falou. Tem que ter um Tem que- diálogo. A gente aí, tava- né? Direção, vai ver. Que eu falei sobre a questão de... Ah, mas o homem não sabe nem onde fica o clítoris. O homem não tem obrigação nenhuma, ele não tem. Nem a mulher sabe onde fica o clítoris das outras. Porque Não, são estruturas diferentes e a mulher sabe onde fica o dela. uma vez eu escutei um negócio, achei interessante. Tem, às vezes, até mulheres, um circuito de palestras informativas, às vezes até mulheres não sabiam que elas tinham dois buracos assim na vagina. A uretra sabia. e o canal canal vaginal, vaginal. né? Sim. Como se ela achasse que saía esse urina no Tudo mesmo lugar. Então, Que olhar com o espelho, explorar o corpo, explorar o que você tem. Explorar sensorialmente, não com objetos, mas com você mesmo, com seu tato. Descobrir na velocidade humana. Qual que é a velocidade humana que eu gosto que manipule a minha vagina? Porque o vibrador tá lá, 1000 velocidades. Sua mão, não. Sua mão é a velocidade humana, que uma Mas pessoa mesmo consegue. assim, eu ainda penso que tem que ser algo que tem que ser trabalhado de uma forma tranquila, para não entrar naquele outro meio que a gente entrou, que é o vício também. Pode viciar em masturbação? Porque Pode. ela vai ter todo um caminho também que ela sozinha consegue na masturbação, mas o cara não vai ter. Não, Aí aí a gente vai entrar em outra questão que acaba com a autoestima sexual do homem. A mulher que traz o brinquedinho para a relação, ela fragiliza a autoestima sexual do homem, porque é do homem querer proporcionar o prazer para a mulher. E quanto mais natural ele conseguir proporcionar com o corpo e com o esforço dele, mais esse homem se sente bem, né? E brinquedinho é bom para quê? Prótese é para quê? Para quem não tem. Para quem não tá funcionando, para quem tem micropenia, para quem tem... Existem tamanhos de pênis muito pequenos. E tamanho importa? Sim. Tanto grande acaba com a mulher. A relação é dolorosa. A mulher não consegue. E a mulher também se sente mal, porque ela não consegue ter uma penetração completa para satisfazer o parceiro, senão mata ela. E também os homens que têm, por exemplo, um quadro de micropenia. Tem pênis que é desse tamanho. O que essa pessoa faz? Essa pessoa pode pegar os brinquedinhos, aprender a manipulá-los, vai aprender um sexo oral, vai aprender uma masturbação com a mão, vai aprender outras formas de entregar o prazer. Compensar a desvantagem.
Não é nem compensar, mas entregar outras formas. Tem Performático. mulher que tem encurtamento do canal vaginal. Pênis não entra. Hum. Entra só a cabeça. Entendeu? Então, do mesmo jeito que a gente tem micropenia no homem, a gente tem encurtamento do canal vaginal e a mulher não aguenta mais com a cabeça. E aí, o que a gente vai fazer? Aí os olhos que esquentam e tudo. Aí a gente pode, quando a gente tem algumas características ali fisiológicas ou emocionais, mulher com vaginismo, a vagina é normal, mas é uma dor absurda para a relação sexual. E ela é psíquica. Homens, ejaculação Não é precoce. fisiológico mesmo. Não é o vaginismo, não. Aí vai ter homem com ejaculação precoce. Se ele tem um problema orgânico, ou tá fazendo uso de uma medicação, por exemplo, usa o brinquedo na mulher, goza, depois você usa o brinquedo na mulher. Então, esses brinquedinhos, os adereços do sex shop, eles vão ter utilidade para quem tá precisando. De repente, você não tá precisando. E você vai começar a encher de ruídos ali a relação sexual e vai se distanciar desse prazer, desse potencial natural que o teu corpo tem. E voltando a cadê o clítoris? A mulher tem que saber onde está o clítoris dela. E ela tem que ensinar o parceiro dela. Uma vez eu peguei uma paciente, 20 anos, trocou de namorado. Ela, ai, será que vai ser bom com ele? Será que eu vou conseguir ter prazer com ele? Eu falei, querida, a mulher, ela tem que aprender a ter prazer com tudo. Não é o cara que dá prazer para a mulher. É a mulher que extrai o prazer do corpo do homem. O prazer dela, ela usa o corpo do homem. Ela esfrega no corpo do homem para ter o prazer. A mulher não pode ficar refém do que o cara vai fazer, né? E para isso a mulher tem que se conhecer. E tem que ensinar o cara. É assim que eu gosto, né? Isso, assim, não, mais pra cá. Isso, achou. É aí mesmo. Mais rápido, por favor. É assim. Porque cada pessoa é de um jeito. Homem também. Cada homem é de um jeito. Tem homem que gosta que pega nas bolas, o outro não pega não, que dói. É assim. Não mexe aqui, Não é? Aí tem homem que gosta que dá uma deslizadinha, mas ele, o outro fala assim, ai, não vai não. Do mesmo jeito. E aí, o que é uma relação sexual saudável, gostosa e boa? Quando um conta pro outro o mapa do tesouro. É assim? É nessa rapidez? É desse jeito? De repente, a gente divide em 2 tempos. Eu gosto mais rápido, ele gosta mais devagar. Mais rápido pra mim, tô feliz? Agora eu vou mais devagar pra ele, fica feliz. Então, é um jogo, assim, é uma mediação, né? De interesses. Tem que ser assim, ninguém tem que... Como que você vai saber operar todas as vaginas do mundo? Como que uma mulher vai saber operar todos os pênis do mundo? É muito diferente. Uma vez muita variação. eu vi, alguém fez um vídeo e todas as mulheres que falavam como é que é a forma ideal para fazer, por exemplo, a masturbação, cada uma falava de um jeito diferente. Só que cada uma falava como se fosse uma verdade absoluta. Um exemplo, assim, tem mulheres Mas cada clítoris é de um jeito. Tem clítoris que é penduradão pra fora. Tem clítoris que é pequenininho. Tem clítoris que é embutido. Tem gente que tem um lábio enorme. Tem gente que não tem lábio. Tem gente que parece um livro de tantos lábios. Tem tudo. Tem tudo. Tem mulheres, às vezes, que o sexo sem o sexo oral... mulher não gosta se não tiver o sexo oral. E já tem mulheres que não gostam de sexo oral. Tá vendo? Você tem que conhecer sua parceira pra saber o que fazer. Aí depois o cara tá lá, experimentando as coisas, o que vai fazer. E a mulher tá achando ruim, que ele já tinha que saber. Não, coitado, o cara tá lá dando tiro no escuro pra tudo quanto é lado pra ver eu tô onde uma hora tentando aqui. Tô achando que eu tô agradando. E aí vem uma questão... Eu tô achando que eu tô certo. E aí, é clássico, né? Muitas mulheres fingem, mentem. Que delícia, que bom. E não tá bom. Essa mulher, ela tá sendo incompetente com ela mesma. Porque ela tá perdendo tempo de ensinar pro cara o que ela gosta. Ela tá perdendo tempo de prazer. Porque tá constrangida de ensinar, mas não tá constrangida de fingir. E deixa o camarada sair dali pensando, mandei bem, foi bacana e não foi. Porque ela tá num constrangimento de ensinar. As mulheres têm que se libertar dessa parte e parar de delegar, terceirizar. Não, o cara tem que saber onde tem meu clítoris. Não, você tem que ensinar tudo. Assim que é bom. Porque aí a pessoa vai estar treinadinha, do jeitinho que você gosta. Não pode ter vergonha. Já vai sabendo. Interessante. Leandro, tirou umas dúvidas aí ou não? Um amigo meu mandou. Esse amigo pergunta demais.
Mas Não. tem a problemática da masturbação Mas a gente- masculina também. Mas a gente viu que... Tem que, já vi falar, O cara que com a pressão acostuma, da ele mão. acostuma com a pressão da mão dele, com a Uhum. velocidade dele também. A hora que chega no ambiente vaginal, não tem aquela pressão, o trem fica perdido, sabe pra onde não, vai. tem, E aí o cara às vezes não goza. Interessante. Não goza. Então, só que o homem ele tem que se masturbar, né? Porque a varicocele é uma das complicações de falta de pôr o esperma pra fora. É O mesmo? homem tem que esvaziar o saco, literalmente. Nossa, eu já ouvi falar dessa doença, mas não sabia que era isso. Mas se eu fosse um cara, eu ia usar tenga. Que Que a simula, gente aprendeu hoje, que né? simula esse ambiente vaginal. E aí você não vai criar uma identidade sensorial no cérebro da pressão da sua mão que uma vagina não vai conseguir. Né? Eu usaria tenga. Tá vendo que o sex shop é uma farmácia? Mas você tem que vai saber com o que indicação, precisa, né? Uhum. se você vai com a indicação certa, você potencializa a saúde na Você sua vai chegar lá vida. e pedir que você fala, não, eu quero aquele ali. Você é extintor, rapaz, acende aí. Nossa, essa piada é muito velha. Essa Nunca ouvi! Minha quinta série não sai do pé. Gente, eu acho que foi bom. Foi bom? Que foi bom. E eu acho que a Regina vai vir outras vezes aqui. Ai, eu adoro falar. A gente, no adoro começo aqui falar. antes, já falou algumas coisas. Eu falei, não, isso também vai virar um Bicho, a gente tema. tem que falar. Tem outros temas também, mas então... Gente, corta a parte de eu falando dos tipos de clítoris que as mulheres podem ficar ofendidas. Não. Fica. Não, corta não. mulher, vai tudo, né? Deixa o pau quebrar. Regina, muito obrigado por estar aqui com a gente. As mulheres vão explanar ficar essas ofendidas. coisas. Não, vai nada. E já tá pré-convidada próximas vezes. Vamos combinar aí Tá. outros temas, né? O que você tem a falar aí, Matheus? Fala daqueles recadinhos que você fala do... É isso aí, ó. Regina, aproveitando, fala aí, deixa o arroba do seu sim. Instagram pro pessoal seguir você. Ah, é, né? Antonácio. No Rapaz, Instagram, tem YouTube, alguma coisa? Ou não tá ativa no YouTube? Não tô ativa, tinha o canal Reconheça. Gente, não tá ativo, mas os vídeos Vai que que estão ela lá anima. são bem legais. E É vai o, que ela anima dar uma reativada. é o Reconheça-te. Reconheça-te. É. Tá ok. interessante. Convidar o pessoal para seguir aí o nosso canal no YouTube, né? Uhum. Logo nós iremos postar aí já esse canal. Ó, Go-in podcast, já segue a gente Ai, aí. consegui agora. Uhum. E também o nosso Instagram, podcast Go-in. Uhum. Segue a gente lá. A gente tá até devendo também fazer isso, né, Matheus? Mas a gente vai lançar também ele só o áudio no Spotify. Também nós iremos lançar no Spotify também. Ai, que legal, jura? Pra quem quiser escutar. Facilitar para quem tá num ambiente que não vai ver, né? Já. E é isso aí, pessoal. Esse aqui foi mais um episódio do Go-in Podcast. Muito obrigado aí pelo papo. A gente trocou uma ideia bacana, tirou umas dúvidas aí. Bem E é isso aí. Pessoal, grande abraço. Esse aqui é mais um canal do Go-in Podcast. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.